Tô aqui com o André Silvestre, Salve, grande. galera. Dá um salve aí pra galera. Se apresenta, mano. Eu queria saber um pouquinho da sua história. Conta um pouco o que você faz hoje em dia. Tá em casa. Valeu demais aí o convite, Patrick, cara. Bem da hora suas iniciativas, você sempre faz uns negócios ousados, né? E, pô, e tá sendo bem massa, assim, eu vi os outros podcasts lá, bem da hora e tal. Pô, é prazerzão tá colando aí e, sei lá, é isso aí. E sobre mim, cara, agora eu tô fixo, aí eu trabalho numa agência, tipo uma agência de design, só que no exterior, é tipo meio que uma startup, que eles têm também, tipo um produtinho deles lá, tal, com AI e tal. E aí é basicamente isso agora, assim, que eu tô. E aí eu sou lead de motion lá, então, tipo, tudo que tem que resolver de vídeo, e a agência, no caso, é uma agência de design. Então, o foco principal deles é fazer branding e fazer site. Então, os clientes chegam lá, faz o brand, faz o site, aí o site tem as animaçãozinhas, aí eu faço a animaçãozinha, e aí tem os nichos, tem as divisões. Aí seria essa primeira que é para o cliente, aí tem a parte também que vai para rede social, tal. Aí a gente faz uns postzinhos assim meio pira assim, tal, meio com AI, os negocinhos, é mais para chamar cliente assim essas paradas. E aí também tem a parte do produto assim, que agora meio que eles meio que repaginaram, aí tipo destruiu tudo, estão construindo tudo de novo. Mas aí eu tinha feito umas animaçõezinhas pro produto lá deles lá. Mas é basicamente isso. Aí tem essas três frentes aí. Pô, Aí às vezes maneiro. rolam uns explainer vídeo também e tal. Uhum. Mas E como é que você chegou nessa agência? Foi tipo, te contataram, acharam seu portfólio? cara, então, antes de estar nessa agência, eu tava numa outra empresa. Por exemplo, chegou num ponto lá, tipo, antes eu era freela e tal. Aí chegou um ponto assim que, cara, eu tinha que arranjar um fixo. Eu tive um último cliente assim que, sabe, tipo, você tem seu sonho, seu trampo, tal, você tem seu freela, você tem a sua constância ali. Tipo, só que até faz um fluxo de caixa, mas se você fizer um erro muito grande, cara, já era, mano, já era. De volta pro drawing board, tá ligado? Aí meio que aconteceu isso aí. Depois ele dá pra até trocar uma ideia mais a fundo, assim. Foi, tipo, foi uma cagada grande aí. Não muito uma cagada grande, assim, mas, tipo, meio que saiu muito do escopo, assim. Aí chegou um ponto que eu tava pagando pra trabalhar. Aí chegou um ponto que eu já não tinha mais fluxo de caixa. E aí, Vixe. tipo, eu tinha casado. E aí meio que não dava pra eu ficar passando perrengue, tá ligado? Tipo, eu vou ter que arranjar um fixo. Aí, tipo, eu já tava ajeitando o portfólio e tal. Aí eu falei pra minha esposa assim, tem que arranjar alguma coisa fixa, mas eu vou tentar arranjar alguma coisa pra fora, fixo pra fora, que era a ideia, assim, que tipo, já tem uns amigos que é programador, assim, e tal, já trocado várias ideias, e aí, tipo, direto ele falava assim, mano, tem que arranjar um fixo pra fora. Aí eu já tava meio que preparando o portfólio, assim, que eu tinha vários projetos que eu tinha que atualizar, tal, postar, tem até coisa que eu não atualizei ainda. Aí eu tava fazendo isso e mandando pra currículo, no LinkedIn mesmo, achando as vagas assim e tal, e mandando. Aí deu um mês, assim, que nem foi um mês, assim, tipo, na segunda semana que eu tava focado em mandar essas coisas, assim, aí eu já fui chamado pra uma entrevista que foi pra Invisible, e aí eu dei muita sorte, que, tipo, quem tava chamando pra entrevista lá era o diretor lá de meio que de animação lá, não é diretor de animação, mas é diretor de vídeo, assim, tomar conta de toda a parte de vídeo da Invisible, da empresa lá, que a Invisible é a empresa que treina inteligência artificial. Então, tipo, tem a maior de todas, que é a Palantir, que todo mundo deve conhecer, já deve ter ouvido falar. E é, tipo, no segundo lugar, assim, a outra concorrente é a Invisible. Tipo, eles treinaram a OpenAI, treinaram o Grok, treinaram tudo aí, as meta tal, tudo as inteligências artificiais. Tá até pra falar mais sobre isso também. Enfim, aí eu vi essa vaga lá, eles precisavam de alguém que sabia ilustrar e animar tal, aí eu mandei pra lá. Só que como esse diretor de vídeo, ele era brasileiro, ele postou, tipo, ele não quis pagar muito, porque ele pagou a versão lá que você só posta pra sua localização, sabe? Então quem é brasileiro, ranqueava mais alto lá. Então aí eu acho que eu dei sorte por causa disso. Porque, Caraca. tipo, aí ele chamou lá, a gente trocou uma ideia, aí ele mandou um teste lá pra fazer. Aí o testezinho era fazer ele ia pagar, acho que era 4 horas de animação pra fazer uma versão de um testezinho de um vídeo do Notion, assim. Tipo, replicar o Notion, só que com uma, tipo, o que você faria pra melhorar, sabe? Aí eu até gravei esse videozinho, assim, tipo, eu falei assim, mano, tipo, tava com sangue no zóio pra conseguir o trampo. Aí eu peguei, e aí eu refiz o vídeo, adicionei umas paradas a mais, isso assim, e eu gravei todo o processo. Aí eu botei, tipo, a câmera aqui e gravando, tipo, um time-lapsezão. E aí eu cronometrando no lado, do lado, assim, com as horas passando, assim, tipo, quantas horas tinha passado. E aí, tipo, eu botei 4 horas, falei, vamos ver até quanto consigo 4 horas. Mano, deu 4 horas, eu não tinha nem terminado de ilustrar todas as paradas. Eu não tinha nem começado a animar. Aí eu falei, mano, tem que continuar fazendo essa parada, não tem jeito.
Aí eu continuei fazendo assim. Aí, tipo, eu gravei todo o processo, aí deu 17 horas. Claro que eu não ia pagar as 17 horas, ia pagar só as 4 horas. No final das contas, nem me pagaram, porque eu acabei sendo contratado lá. Mas aí, tipo. Enfim, aí eu gravei, eu mandei esse vídeo formatado lá, tal, mandei o vídeo finalizado e esse vídeo gravando o processo, assim. Aí o Head of Design lá, na época lá, o Hans, assim, ele achou muito massa que eu tinha gravado, mostrava o processo, e também, tipo, tudo que eu fiz lá, de como eu fiz pra explicar o produto lá do Notion, lá, tipo, baseado num vídeo do Notion, tá, e adicionar umas coisinhas a mais, e aí eles gostaram, tal, aí me chamaram, então, tipo, foi muito rápido, foi quando eu comecei assim e tal, e aí depois eu descobri que, pô, tô bem qualificado, fazia tanto tempo que eu tava meio fora do mercado, aí, tipo, enfim, aí eu comecei lá, tal, aí eu fiquei lá 10 meses, e aí chegou um ponto lá, aí depois entrou outros brasileiros. Agora tem a Luísa Negri, ela manda muito bem também, ela manja de uns frame a frame, e tem o Vini Maia. Ele manda muito bem também, faz uns 3D e tal, etc. Aí esse era o time, era nós dois, aí tinha a Rajar também, que era Project Manager, e o Caio lá, que era o diretor de vídeo. E aí, enfim, e aí chegou um ponto meio que, acho que foi o que acho que estavam 6 meses lá, tal. A Invisible começou a incubar umas startups, assim, tipo, dentro da Invisible, assim, porque eles começaram a fechar uns contratos muito grandes, muito bilionário, só que, tipo, ainda tinha demanda dos servicinhos pequenos. Por exemplo, você pensa assim, se é uma OpenAI, tipo, uma Meta, tal, você vai treinar, tipo, nova linguagem lá que você está desenvolvendo. Aí você faz um puta contrato bilionário e tal. E aí é tipo, o processo de treinamento é muito um lance assim de tipo. É tipo quase um professor. Então é tipo, dentro da Invisible, assim, tem mais ou menos, sei lá, uns. Não sei quanta gente tem lá, mas tinha tipo uns 6 mil profissionais especialistas de diversas áreas, tipo, doutor, PhD, sei lá o que e tal. Que eles meio que ficam dando fine-tuning, seria o processo de ficar avaliando as respostas da inteligência artificial. Ó, isso daqui tá errado. Aí, tipo, vai avaliando. Aí, tipo, tem várias vertentes de áreas que é tudo os processos depois de fazer os testes. Em tal área tirou tanto de pontuação. Então, tipo, eles vão treinando pra, tipo, pra meio que afinar, afinar, tipo, a Que inteligência louco, artificial. velho. Não E fazia aí, ideia. sim, e aí eles também fazem coisa para empresa também, que é, por exemplo, oferecer um serviço, você chega na empresa, identifica um processo ali que precisa ser automatizado e tal, e aí agora eles estão no processo de mandar engenheiro para lá, tipo, o que eles falam que é o Forward Deploy Engineer, que identifica o problema ali, desenvolve ali toda a automação, todo o processo e agiliza assim. Aí um caso que é mais fácil assim de pegar, porque é tudo muito abstrato. Tô falando aqui também, tipo, se você quiser me interromper também, fala assim, Não, porra, vai nessa. explica essa parada direito. Aí, tipo, um exemplo muito bom que eles fizeram foi durante a pandemia, que tinha acho que era o Grubhub, é tipo um iFood lá dos Estados Unidos. E aí, durante a pandemia, tinha muita demanda dos estabelecimentos e pro digital. E aí, tipo, muitos tinham o menu, assim, era em papel. E aí, como você passa esse menu do papel pro digital? E aí, tipo, eles tinham um processo de automação que ali, com Python, lia a paradinha lá, os elementos do menu, e aí ia pra, tipo, a planilha e tal, e aí, tipo, tinha depois uma validação, alguém para validar lá se puxou direito, e aí, tipo, conseguiu automatizar uma caralhada de menu físico de papel, e aí transformou em digital, porque era uma demanda, assim, muito burocrática, tipo, uns trabalhos muito burocráticos, muito de processo, e a Invisible faz esse rolê de deixar muito, tipo, automatizado, trabalho absurdo, e aí, tipo, como automatizar isso com inteligência artificial. Agora eles fazem uns bagulho muito mais complexo, daí foi, tipo, quando eu entrei, assim, tal, Uhum. que era um dos casos, assim, que, tipo, caralho, um dos melhores casos, assim, tipo, de sucesso da empresa. Enfim, aí, voltando, aí, tipo, eu tava lá, acho que uns 6 meses, tava lá, e eles começaram a incubar umas startups dentro, porque, tipo, agora esses contratos eram muito grandes, mas ainda tinha a demanda das empresas pequenas, só que, tipo, sei lá, uma empresa de serviço pequena ali, precisa de uma automação, mas, tipo, não fazia sentido pra Invisible, tipo, pegar esse cliente pequeno. Agora eles estavam com esses contratos gigantescos lá. Aí eles começaram a incubar, então, tipo, na parte de legislação, na parte de design, na parte de, que mais? Enfim, foi 11 startups lá, e aí, para fazer essas startups, aí meio que tinha uma designer, que era a Jaqueline lá, e, tipo, ela tava fazendo todos os brand, todas as coisas, tipo,
todas as marcas e fazendo todos os sites. E aí tinha a desenvolvedora também. E aí meio que chegou pra demanda do time de vídeo lá da Invisible, que era fazer as animações pro site. E aí, tipo, o Caio lá, que era o diretor de vídeo, a gente tinha muito conhecimento dessa parte de animação em código e tal, pá. E aí, um dos motivos de chamado eu pra lá também, porque eu manjava dessas paradinhas e tal, de fazer uns lorezinhos, umas coisas assim e tal. E aí, enfim, aí meio que eu fiz essa ponte com a Jaqueline, assim, de organizar esse pipeline, assim, tipo, todas as demandas do que precisa ser animado pro site, e aí passava de mim, e aí eu dividia com o time de motion lá. E aí a gente fez animação pra caralho, foi, tipo, mais de 100 animações, assim, tipo, e foi correria, porque tava todos os sites lá, os negócios assim. Enfim, aí deu bom lá, tal, fez, e era tudo isso, porque tinha incubadora, e aí em cima da incubadora tinha, tipo, uma holdco, que seria meio que, eu não sei nem como explicar, traduzir, mas seria tipo, é que meio que vai ser um lance para atrair investimento e ao mesmo tempo eles meio que fica procurando founder, tipo, você tem uma ideia maluca que dá para botar AI junto e tipo, sei lá, você quer facilitar algum processo, só que eles só buscam founder que tipo, já lançou alguma coisa, já fez alguma empresa e vendeu depois. E aí o nome é Infinity Constellation da Holdco. Então aí tipo tem essa Holdco e aí tem as startups embaixo. E aí, dentro dessas 11 startups que a gente começou fazendo lá, tal, uma delas era a Radiance, que é de design, que é essa agência de design que eu tô hoje. Então a Jaqueline gostou lá do trabalho que eu fiz lá, e aí meio que chamou eu e a Rajar, que era project manager, para entrar dentro dessa startup. Mas aí meio que foi uma negociação, assim, tipo, porque a Invisible já tava pensando em diminuir. Rolou um montão de caos lá. Enquanto tava acontecendo tudo isso, eles demitiram o Head of Design, que era o Hans, e aí o time de design, que era tipo um time fechado de design, separou assim. Aí foi metade para produto, metade para marketing. Nós aqui do time de motion, que ficava dentro desse time de design, foi para marketing. E aí tava rolando tudo isso daí. Então meio que já tava rolando uns cortes e tal. Então meio que a gente foi meio que foi negociado assim, tal. Mas aí ela meio que chamou nós pra ir lá, tal, falou assim que já tava com essa proposta de cortar, então meio que foi tipo um acordo de cavalheiro, sei lá, não sei como falar isso. Mas aí eu também aproveitei para negociar, porque eu já tinha feito uma entrevista para uma outra empresa, enquanto eu tava lá na Invisible lá, e aí, tipo, só que eu fiz essa outra entrevista para outra empresa e aí eles não conseguiram, tipo, igualar o salário que eu tava na Invisible lá. E aí, tipo, eu falei assim, eu fiz pra essa aqui, eu já tinha feito pra outra, tipo, eu fiz pra Superside, eu fiz pra uma outra lá, agora não vou lembrar o nome. Enfim, aí eu fiz tipo, negociei, tá ligado? Falei assim, eu quero tanto. Falar valor de boa. Tipo, lá na Invisible, lá, eles me contrataram por $20 a hora. E aí, tipo, só que você podia trabalhar dependendo da demanda, assim. Então, tipo, você tinha um projeto, entrava o ticket de projeto e tal, etc. A gente tinha as reuniões com o time e tal, etc. Só que aí a gente ficava registrando quantas horas trabalhou, assim. A gente usava, tipo, um negócio pra registrar quantas horas. E aí depois, no final do mês, a gente mandava quantas horas foi. Então, tipo, meio que a gente podia trabalhar menos ou meio que podia trabalhar mais. E quando precisava trabalhar mais, não tinha jeito. Tipo, ia ter que trabalhar mais. Uhum. Então eu era muito doido, assim, porque chegava, mano, tinha umas demandas assim, cara, que, nossa, você ficava maluco, você achava, caralho, vou ter um ataque cardíaco aqui, cara, uns negócios absurdos. Vai sair tal negócio que vai pra tal evento, tem que ficar pronto, tal, etc. E dá-lhe alterações aqui. Mas enfim, aí era esse modelo, aí, tipo, eu tava conseguindo tirar, dava uns $3.200 no mês, assim, e aí na época eu tava pegando freela ainda, tipo, eu ainda tinha uns clientes de freela, que aí eu não tinha terminado de cortar a relação de vez, assim, com os clientes. Aí, quando eu fui pra Radiance lá, aí eu negociei, aí eu falei assim, eu já fiz tal entrevista, tal, pá. Aí eu joguei lá tipo, fechar em 4 mil, pô, muito barato pra eles, cara, tipo, considerando, assim. Tipo, você vai contratar um motion designer e tal, tipo, sei lá, se fosse contratar lá no exterior mesmo, seria uns 6 mil. E, tipo, ainda mais com, sei lá, sabe, tipo, generalista, assim, sabe, uma caralho de coisa, assim. Tipo, ainda sabia a parte de UX e tal, etc. Tipo, dava, tipo, $8.000, tá ligado? Um bagulho assim. Tipo, tava muito barato pra eles. Aí eu falei, não, muito barato, tal, etc. Eu pedi outras coisas lá, tipo, PTO, pá, porque eu não tinha PTO lá na Invisible. PTO que é o Pay Time Off. Só pra galera entender. Pay Time Off, tipo, você ter férias, assim. Então, tipo, ter dias de férias, poder tirar dias de férias. E na Invisible, se fosse tirar férias, cara, você não recebia. Mas eu podia tirar. Enfim, aí, beleza, negociei, etc. Aí deu certo. Aí foi eu pra lá e a Rajar foi pra lá. Tá legal? Você tá curtindo ou o trampo tá bem
Pesado. Quando eu queria buscar alguma coisa fixa, eu já tava pensando meio nessa pegada, assim, que eu queria, tipo, alguma coisa que eu, sei lá, pudesse ilustrar e fazer animaçãozinha pra site, assim. Eu até ia mandar pra umas agências que faz site, já, eu já tava pensando por aí. Então, meio que eu gosto do trampo que eu faço lá, Uhum, só que é, tipo, bem repetitivo e bem pauleiro, então meio que dá uma cansada, assim. uhum. Então, tipo, semana passada mesmo eu tive que fechar todas as animações de 2 sites, assim. Então, tipo, foi uma correria, assim. Então, eu sempre tem esse pico, assim. Tipo, às vezes é correria, tem que entregar um monte de coisa, e depois dar uma acalmada, e correria, entregar. E é muito repetitivo, é sempre o mesmo tipo de entrega, assim. Ah, o que é bom e ruim, assim. É ruim que eu não me desenvolvo de forma alguma. Lá na Invisible, pelo menos, a gente explorava bastante coisa. Tipo, tudo as IA tava saindo no momento que eu tava lá, então a gente meio que testou bastante coisa de IA, assim, tudo que a gente testava outras ferramentas, então, tipo, pra parte de experimentação, você tá dentro de uma empresa, por exemplo, dentro de um time de design, dentro de uma empresa, assim, é muito bom, porque você pode explorar diversas ferramentas e é tipo, brand, a marca ali é tipo, já é consistente, já é fechado, tipo, você não tá trabalhando com um negócio novo, tipo, não é um visual novo que chegou ali para desdobrar tal. Tipo, tipo, já é meio que fechado, e aí você Uhum. vai desenvolvendo em cima daquilo. Então, pra você explorar novas ferramentas, novas coisas, é muito bom. Só que aí enfim, aí lá na Radiance, tipo, como é cliente, tipo, toda hora é um cliente diferente, então meio que, enfim, o trabalho da entrega, assim, é muito repetitivo, assim. Uhum. Mas fora isso, tipo, tranquilo, porque o foco que eu tô mesmo agora, tipo, é fazer dinheiro. Senão eu tinha ficado freela, tipo, sobrevivendo aí com os altos e baixos, pá, navegando, que É. tinha mais tempo também, cara. O que eu mais sinto falta é tempo, cara. Nossa. Eu, por exemplo, eu sinto que eu agora tenho mais tempo, só que tem essa flutuação como freela, saca? Não sei se tu Pô, teve essa e é. experiência também quando você tava freela, né? Ah, sim, sim. Não, a flutuação era bastante, assim. Tipo, eu deixava, tipo, meio que uma meta, assim, pra mim. Aí, tipo, se eu batesse a meta, aí, foda-se, tá ligado? Aham. É, mas aí, tipo, você também não faz dinheiro, tá ligado? Você só meio que sobrevive. Aí, tipo, você tem que pegar pesado mesmo, tá ligado? Tem que fazer o bagulho direitinho, assim. E aí, tipo, eu mesmo, assim, tipo, tava mais, tipo, fazer a minha, tal, ter o tempo pra mim pra eu fazer outras Uhum. coisas, assim, tal. Eu gostava muito mais desse aspecto, assim. E você tá como na pegada do freela aí, cara? Você tá, tipo, focadão, assim, ou você tá gostando mais desse espaço, dando esses espaços, assim, pra dar uma estudada? Esse ano eu tô bem pensativo, sabe? Porque eu já tô quase 2 anos já sendo freela. Peguei bastante trabalho ano passado, tava, tipo, já enlouquecendo de tanto trabalho, sabe? Um emendando o outro, aí eu juntei uma grana pra pelo menos tirar 20 dias de descanso. Falar, agora eu Pô, da vou, hora. vou ficar de boa, sacou? Só que aí agora, tipo, já tem que voltar tudo de novo, a pegar um monte de freela Nossa. pra fazer o mesmo esquema, tá ligado? Então eu tô pensando ainda se esse ano eu tô querendo continuar como freela, se eu busco um trampo fixo, saca? Eu tô nessa ideia ainda. Eu gosto do tempo que eu tenho pra, por exemplo, produzir projetos pessoais no tempo que eu tenho de ócio, tá ligado? Eu acho que isso é uma das coisas que eu gosto bastante, assim, de, tipo, mano, agora que eu não tenho um trampo ali pago, eu posso fazer um projeto pessoal, saca? Isso eu acho maneiro na parte de ser freela, tá ligado? Sim, pô, isso daí é o mais massa, cara. É a Mais melhor da hora. parte, eu acho, esse pá. Eu achava, pelo menos. Pô, da hora. Mas e aí, Da eu queria hora. saber um Pô, pouco. mas ele já voltou, já. Né? Tá full foco, já. Tipo, já deu os 20 dias, aí você Já tô já na, tinha ter que engatar, já, já pode tem que crer. engatar, tá ligado? Porque é meio louco, assim. Eu acho que eu peguei um pouco a ideia de como começa o ano de um freela. Você consegue ele dar uma descansadinha no final do ano, beleza. Mas aí, tipo, começou o ano, velho. Vai ter tanto um gap ali de não ter trabalho. Acho que janeiro é bem fraco. Janeiro, fevereiro. Mas aí, ao mesmo tempo, tem que já tá se movimentando pra tá sendo visto pelos clientes que tu tá de volta, saca? Dá um alô na galera, ó, tô de volta, e aí, como é que tá ligado? Pode crer, pode crer. Mas e como é que foi seu começo, mano, no Motion? Você fez faculdade de design ou algo relacionado a audiovisual, e aí você chegou no Motion ou foi só estudo mesmo autodidata? Não, não, cheguei a fazer faculdade, fiz design na Unesp. Uhum, E só que antes mesmo, tipo, eu não queria fazer faculdade, assim, tipo, antes mesmo da faculdade, tipo, quando era, mais pequeno, assim, e tal, tipo, eu não sei se você tá ligado, tinha aqueles sitezinho Flash, tinha aqueles joguinho, tinha a época dos Pivot, dos Chau Chau, aqueles bonequinhos de palito, então, tipo, eu peguei meio que ali, assim, tipo, o gosto, assim, de animação, assim, tipo, o software lá era tipo o Pivot, lá o 3.1 lá.
Que aí meio. Eu não sei se você tá ligado, se você já chegou a ver Pivot, acho já. que não. Acho que não. Tipo, é um software muito simples, muito leve, que é tipo, você tem um boneco de palito, e aí você faz uma pose com o boneco de palito e você tira uma foto, que salva com um PNGzinho no seu computador. E aí, tipo, você depois pode dar play e ter essa sequência, assim, do bonequinho se mexendo. Só que a galera fazia uns bagulho muito insano, tá ligado? De luta, assim, dos bonequinhos, pá, isso. Ah, acho que eu sei o que você tá falando, mano. Tem um monte Então, de vídeo desse no YouTube que é tipo uns é palitinhos. antigaço, Tá ligado? antigaço. Aí, tipo, a primeira vez que eu mexi com isso daí foi em 2009, assim. E aí, depois disso, eu descobri que o pessoal usava o Macromedia lá, Flash 8, que é, tipo, já é, tipo, desenhando à mão, tal, pá. Aí eu cheguei a usar uma versão piratona, tal. Cheguei a fazer umas animaçõezinhas, uns negócios assim. Mas aí, depois disso, meio que eu meio que desencanei disso daí e tal, pá. E aí, quando eu tava no terceiro ano lá do ensino médio, tinha que, tipo, meus pais queriam que eu fizesse faculdade, eu queria ficar estudando, tipo, sei lá, sei lá, me descobrir, assim, fazer alguma coisa, assim, tipo, mais pra, não sei, tipo, animação, alguma coisa Uhum. assim, tipo, continuar estudando, porque eu já fazia vários tutoriaizinhos de coisa assim, nesse, tipo, sempre, tipo, coisa no YouTube, assim, essas paradas assim. Depois que eu descobri, assim, que tipo, explodiu minha mente, assim, tipo, eu lembro que eu vi esses tutorialzinho de fazer as animações no Pivot, assim, como fazer gotinhas de sangue saindo, assim, do soco, tá ligado? Tá, tipo, essas paradas, assim. E aí, depois que eu me toquei, assim, cara, tipo, eu até lembro, assim, eu falei assim, mano, se tem tutorial pra isso, deve ter tutorial pra, sei lá, química, tá ligado? Uns negócios assim, que eu lembro que eu tive que fazer uma prova de química, assim, foi a primeira vez que me explodiu minha cabeça, que eu percebi, assim, caralho, dá pra aprender qualquer coisa, assim, tipo, no YouTube, assim, e Aham. tal. E aí, tipo, enfim, aí depois disso aí eu aprendi uma caralhada de coisa, assim, mais autodidata. Mas enfim, aí depois disso meio que meus pais, tipo, não, tem que fazer faculdade e tal, aí beleza, aí eu prestei e tal, na época, tipo, não tinha o Enem, que era, tipo, você faz o Enem e vai pra tudo, assim, tinha que prestar meio que separado. E aí das que eu prestei, tipo, eu só passei na Unesp só. E aí na Unesp lá você tem a prova específica, tipo, você tem a prova de dissertativa, de questão lá, uma redação não, responder resposta também, tinha, eu nem sei como tá agora. E tinha uma prova específica também, tipo, de desenho de observação. E você tinha que desenvolver um produto também. Então, tipo, você tinha que ter uma noção de desenhar e tal. E por sorte, assim, tipo, eu sempre desenhei, não desenhei, assim, tipo, sempre copiei, assim, tipo, quando era pequeno, então, tipo, copiava muito, sei lá, desenho do Dragon Ball, umas paradas assim, tipo, eu gostava muito de copiar as paradas, tal, quando era pequeno, assim, então, tipo, eu tinha uma noção, assim, de desenho desses anos, assim, tal, mas eu nunca peguei pra estudar desenho, a fato, assim, mas eu tenho um manjo, assim, de copiar bem, assim, tipo, até mas tipo, comparado assim com, sei lá, com o resto da galera, da população, assim, tipo, tem um certo nível. Mas depois que você chega assim, você vê, tipo, o nível tipo, da galera que tem, por exemplo, a galera que entrou comigo na faculdade, mano, tem um maluco lá que trabalha como tatuador hoje em dia, mano. Nossa, o cara faz uns realismo, cara. Nossa, na faculdade ele já fazia uns negócios surreal. Agora, tipo, é uma parada muito mais ainda. Nossa! Tipo, você fala assim, caralho, tipo, você percebe assim, caralho, tipo, quando você abre o mar assim, tipo, você vê É, tipo, a qualidade da galera, você fala assim, caralho, sou um merda. mas no final das foda. contas deu certo de passar lá. Aham. E aí eu passei mais, foi por causa da. Foi cagada, cara, porque eu passei mais foi por parte das questões lá, meio, esse ano, assim, meio que tinha uma sequenciazinha, parecia, sei lá. E aí meio que eu pontuei bem, e na parte de escrever, assim, na parte de física e matemática, eu me dei muito bem, assim. E agora, tipo, a parte de desenho, assim, eu tirei 60%, foi, acho que 60, alguma coisa assim. Enfim, aí eu passei, e aí eu fui fazer faculdade e tal. Mas eu, tipo, eu não queria fazer design e tal, não queria, tipo, foi meio que, gosto de desenhar, tal, etc. Meio que encaminhou pra isso, assim, mas eu Uhum. nunca parei de fato e escolhi, assim, meio que foi na corrida. Por exemplo, se eu não tivesse passado, aí provavelmente eu tinha pensado alguma coisa, tipo, melhor, meio que foi. E quando eu vi, eu já tava indo fazer faculdade. Uhum. E aí no começo foi bem trecheira, assim, e tal. Enfim, aí foi meio trecheira, mas aí, porque eu, tipo, nunca gostei de design, assim, e tal, pá. E aí, meio que, eu lembro que no meio da faculdade, tipo, eu comecei meio que, eu não lembro exatamente quando foi,
Mas eu lembro que eu, tipo, eu tentei pegar pra estudar design, eu cheguei a fazer uns freela, eu fiz freela de logo, isso e aquilo. Mano, tem um freela de logo que eu fiz, foi pra um barbeiro, tipo, aqui da minha cidade, cara. Uhum. E aí, sei lá, uns 10 anos depois, ele tomou um processo pelo nome do logo, que era de uma barbearia de outro lugar, tá ligado? E, Caralho. tipo, o cara faliu, fechou, tá ligado? Mano, eu nem sabia, né? Nossa, mano. Aí, ó, sabe, se você for fazer um freela, você dá uma checada, cara, se tem alguém que tem o mesmo nome. Você faliu o Nossa, cara, mano. Que isso? nossa. Não, pô, nem Não, sabia, eu não mas foi anos sabia, né? depois, É, então. cara, não. Enfim, Aham. aí eu não lembro exatamente quando eu bati assim que eu redescobri a animação, mas eu percebi que, tipo, dá pra juntar animação com design. Eu acho que foi, eu meio que comecei primeiro a pegar uma parte de vídeo. Uhum. Deixa eu tentar lembrar aqui. Acho que eu cheguei a estagiar num laboratório que era parte da Unesp lá, tal, que pegava parte de negocinho de programação, assim. Então, tipo, o projetinho tanto de programação, como coisinha de jogo, como coisinha de aplicativo, um aplicativo para coisa pública, tal. E aí, eu lembro que dentro de lá, eu comecei a fazer uns gifzinho pra meio que, tinha tipo umas game jam, assim, que o pessoal fazia. Tipo, pegava um fim de semana, botava tudo no laboratório lá, vamos desenvolver um jogo, tal. E aí eu Uhum. lembro que num desses jogos, assim, meio que tinha que fazer umas animaçõezinhas pra alguma coisa lá, era uma folhinha caindo. E aí meio que eu falei, mano, eu mexia no Flash, cara, se pá, eu consigo fazer aqui. E aí eu fiz um gifzinho, assim, que era uma folhinha caindo. E aí meio que eu comecei, pô, dá pra retomar esse lance da animação, tal, etc. Aí depois eu lembro que comecei a pegar umas paradas de edição de vídeo, aí eu comecei já a linkar, assim, e tal, tipo, editar vídeo, aí depois, tipo, precisa de um logo animado, aí, tipo, mas eu não tinha nem pegado o After, assim, e tal. E aí chegou um ponto lá, assim, eu falei, mano, tem que aprender After, cara, tem que... Comecei a pegar pra aprender. Aí eu lembro que teve uma matéria lá na faculdade, acho que era 2016, que era da classe ao mercado, que era tipo uma optativa, você tinha que cumprir umas horas optativas, assim. Uhum. E aí, dessa da classe ao mercado, você meio que juntava com todos, tipo, que tem lá na Unesp, lá, tipo, no curso de design, fica dentro da FAAC. E a FAAC é tipo um conjunto de cursos, que tem tipo arquitetura, artes visuais, galera de jornalismo, galera de rádio TV e a galera de design. Aí meio que juntava gente de todas essas turmas que estavam fazendo aquela optativa, você fazia. E aí nessa optativa, meio que você tinha que fazer uma agência, e aí tinha meio que uns um patrocínio, meio que patrocínio, assim, com empresa, assim. Aí nesse ano era com a Duratex, que é a empresa lá não, a Deca de louça, a Duratex acho que é de móveis, acho que é, eu acho que é não lembro mais agora. Mas aí tinha essa parceria, e aí meio que a gente fechou uma agênciazinha lá, e aí aí a demanda era fazer um jingle, era fazer um videozinho apresentando a agência e um videozinho mostrando um produto, assim, tipo, você desenvolveu uma solução ali Uhum. para um problema que eles tinham lá. E aí, tipo, dentro do minha agência, do meu time, tipo, o único que tinha alguma noção de fazer vídeo era eu. E aí, tipo, enfim, aí eu tinha uma noçãozinha já de After na época, já, tipo, nossa, mas tinha noção nenhuma, assim, de After na real. Tipo, sabia abrir o After. Era E qual after aí, nessa época? cara, eu acho que era o CS6. CS6. Enfim, eu fiquei responsável por fazer o vídeo, a gente fez lá. E a gente usou lá o estúdio não estúdio, tipo, que tem Chroma Key lá, que tem a parte lá da Unesp, lá, que o pessoal de rádio e TV usa e tal. A gente gravou lá, fez, tipo. Dá pra até mostrar depois, assim. Eu tenho ele salvado no Behance, assim. Foi um dos primeiros projetos que eu postei no Behance, assim. Muito tosco, muito tosco. Tipo, eu fiz uma animação lá que era meio que. A agência que a gente criou chamava Oca. E aí meio que tinha uma parte da animação que era, tipo, na época tava muito famoso aqueles ilustração low poly, sabe? Que é tipo uns triângulozinhos, sabe? Tipo, é nessa época, assim, que Aham. tava tipo trend, assim. E aí meio que tinha um momento que tinha uma oca, assim, que era tipo vários triângulozinhos, assim, pá, de várias cores. E eu meio que fazia eles desdobrando, abrindo, e aí depois, não, fechando, e aí depois eles explodindo. E aí, tipo, eu fui animar isso daí, tá ligado? E Aham. aí eu fui animar, mano, eu não sabia nem mexer o anchor point, cara. Então, tipo, eu colocava position
position e rotação, tá ligado? Frame por frame. Mano, eu demorei pra caralho pra fazer. Nossa, batendo cabeça, tá ligado? Uhum. Mas aí a gente fez lá, entregou, pá, fechou a matéria, e aí meio que, depois tinha meio que apresentar os projetos e tal no teatro lá da Unesp lá. E aí meio que a gente ganhou como uma agência mais popular, assim, tipo, a gente fez umas estratégias de marketing muito interessantes, tá? A gente colocou QR Code debaixo do banco para votar na gente, tá ligado? Umas paradas assim, tá ligado? E aí, nosso trabalho não era o melhor, tipo, a gente não ganhou como o melhor trabalho, mas a gente ganhou como agência mais popular, assim, tipo, que mais engajou. E aí, depois a gente meio que ganhou uma viagem pro Facebook, lá de São Paulo, assim, para conhecer lá tal. Aí foi bem massa, assim, tipo, conhecer o escritório lá em São Paulo tal. Enfim, aí depois desse Uhum. projeto muito louco, eu meio que coloquei no Behance lá, comecei a fazer um portfóliozinho. Na época, deixa eu ver aqui, teve isso daí e tal. Eu tava pegando os freelas também de edição, que que era da parte de. Que tem muito evento universitário, sabe? Tinha Uhum. demandazinha de social media, postar videozinhos, negócio assim. Aí eu tinha um clientezinho assim que comandava 2 eventos desses, assim. E aí, enfim, eu postei esse negócio no portfólio e aí abriu uma oportunidade de estágio na TV Unesp, assim. E aí, tipo, eu mandei no último dia, assim, que tinha pra mandar. Tinha botado lá no portfólio, mandei lá. E aí o Tavares lá, que é o chefe do departamento de videografismo lá da TV Unesp lá, ele curtiu lá, ele me chamou pra fazer um teste, assim. Aí lá na TV Unesp lá, eu fiz um testezinho, assim, tinha que fazer uma vinhetinha. E aí, tipo, ele curtiu, chamou lá, e aí eu entrei, eu fiquei estagiário lá na TV Unesp. Aí lá foi, tipo, que eu comecei a realmente aprender motion, assim, tá ligado? Tipo, Tavares, assim, tipo, me ensinou muita coisa, assim. Tipo, a partir de TV, aí, tipo, fazer identidade visual, e aí fazer os slow third e tal, pá, todos os créditos, as paradinhas. Tipo, muito do que o Perix falou no outro podcast, assim, tipo, mesma pegada. Uhum. Só que eu era estagiário. E aí, tipo, fiquei lá tal. E aí, eu lembro que nessa época, assim, tava estudando motion e tal. Eu lembro que eu vi o curso do Layer. Foi aí nessa época que eu peguei o curso do Layer. Eu fiz a turma 3 de 2017. Aí, por isso que eu peguei a turma de 2017. Aí eu comecei a estudar, assim, mais animação e tal. Eu não terminei o curso, eu fiz. Quando chegou numa parte de cinema 4D, eu falei assim: não quero. Aí eu larguei mão, não terminei. Eu também, foi Mas a mesma eu, coisa, eu parei no Cinema 4D. aí eu larguei mão. Uhum. Aí, enfim, aí depois do curso do Layer lá, né? Aí depois apareceu uma vaga lá, tipo, em Bauru, lá na Unesp de Bauru. E tudo isso em Bauru. E Aham. aí apareceu uma vaga que era para ser motion design numa filial da Somos Educação lá, que é tipo, Somos Educação é tipo um grupo educacional, tipo, só que da parte para ensino fundamental. Então pega ângulo, eles desenvolvem material de estudo e tal, Uhum. tanto apostila como aplicativo, blá blá blá, etc. E aí, esse é um dos negócios do conglomerado. Aí, tipo, tem os outros, assim, que vai até as partes de faculdade, tipo, a Estácio, tudo, tipo, várias faculdades, tudo do mesmo grupo, tipo, é tudo, na época era tudo Croton, e aí depois foi comprada pela Cogna, agora é Cogna. Só sei que nessa época aí foi muito um boom que bateu muito com o lance do que teve a parte. Que teve muito financiamento do ProUni, que tipo, tava passando muita parte do dinheiro público para a parte da universidade para patrocinar, tipo. Então teve muito desse movimento, então esse conglomerado que tinha as faculdades lá, particulares, tipo, deu um boom muito grande, tipo, e aí foi para bolsa de valores e tal. Uhum. Enfim, só para falar isso que, tipo, eles chegaram a um ponto lá que era tipo a maior empresa de educação assim do mundo, assim, estava com muita grana para gastar com um projeto besta. E aí por isso abriu uma vaga no Bauru, tipo totalmente aleatório, para fazer um time de motion, tá ligado? Senão nunca ia ter aparecido, sacou? Tipo, se não tivesse dinheiro, tipo, se vocês não tivessem fazendo esses projetos malucos, tipo, não tinha rolado essa vaga ali e tal. E aí, tipo, era uma vaga que era pra gente fazer meio que parte da biblioteca da Plural lá, que é tipo, você tem a apostila, e aí você tinha meio que uns linkzinhos que meio que, você quer saber um vídeo explicativo de uma coisa específica, aí abriu a gente meio que começou a fazer esses vídeos explicativos.
E aí na equipe era, tipo, todos os motion designers de Bauru, na época, assim, eu achei muito doido. Porque na época, pra você ter uma noção, na época na faculdade ali, quem me deu aula de animação, me deu aula de animação, o Nicolas, ele entrou comigo lá na Somos. Então, tipo, eu achei muito doido, assim. Eu tive aula com ele e, tipo, eu tava trabalhando com ele depois, assim. Porque, tipo, eles literalmente contrataram todo mundo que. Tipo, e aí, por exemplo, lá na TV Unesp, lá que eu tava de estagiário, tinha eu. E, putz, agora esqueci o nome dele. Droga. Não vou lembrar. Enfim, só sei que tirou eu e o outro estagiário. Nós dois foi pra lá. Desfalcou lá. Tipo, contratou literalmente. Tipo. E aí tinha um outro time também em São Paulo. Aí meio que tinha 4 em Bauru e 4 em São Paulo e um diretor de arte em São Paulo. E aí meio que cada assunto de matéria a gente tinha que fazer com um estilo diferente e tal. Aí eu fiquei lá fazendo uns vídeos explicativos, mano, e era... Chegou um ponto assim que a gente tinha uma demanda muito... Tinha que fazer 170 vídeos explicativos conforme todo o time, só que eram uns vídeos muito longos, cara. Era tipo 9 minutos e tipo... Pra explicar as matérias. Mano, era uma demanda meio que surreal, assim, tipo, e quem era a coordenadora de nós lá não tinha noção nenhuma, assim, da parada. Então, tipo, era um negócio muito surreal, assim, tipo, de demanda. Até que no final lá do projeto, assim, teve que cortar. Aí, tipo, mandaram eu embora e outro maluco embora, o resto da galera ficou lá. Mas também eu era muito problemático, assim, tipo, eu sempre fui muito crica, assim, tipo, o Tavares falava que eu era muito crica, assim, que, tipo, se a pessoa fala assim, isso aqui não tá bom, assim, mas, tipo, se a pessoa não justificar assim, isso aqui não tá bom porque, sei lá, não tá direcionando o olhar, tipo, não tem uma justificativa exata, assim, eu vou questionar, falar assim, não, por quê, tá ligado? Tipo, eu começo Sim. questionar, tipo, né, e aí, tipo, parece que eu tô desafiando hierarquia, assim, tipo, e também eu, tipo, eu vejo muito, todo mundo igual, assim, tipo, eu tratava tipo, igual, assim, tipo, eu não tratava assim, tipo, chefe e tal, etc. E aí, enfim, aí, isso, pelo menos aqui no Brasil, tipo, é bem complicado, assim, tipo, Sim. empresa brasileira, assim, tipo, principalmente no corporativo, tipo, era um corporativo, assim, ali, e aí, enfim, eu não dava muito bem, assim, com o coordenador, assim, eu tretava muito, assim, tipo, porque também ela não entendia dos processos e tal, e eu falava, mano, essa demanda é absurda, cara. Tipo, tem que simplificar, tem que, tipo, diminuir os roteiros. E aí quem fazia os roteiros é, tipo, especialista. Tem até um vídeo, cara, alguns vídeos que a gente animou, que é o Átila que fez o roteiro, assim. E aí, tipo, ele gravava a voz, assim. Não, foi bem doido, foi bem doido. E aí, enfim, a gente fez lá vários vídeos explicativos, só que foi ficando cada vez mais precarizada a parada, assim. Chegou um ponto, assim, que, tipo, pra cumprir a meta lá, maluca, que eles contrataram um estúdio terceirizado para fazer as ilustrações, um outro estúdio terceirizado para fazer uma parte dos vídeos. Só que aí a qualidade começou a decair pra caramba, assim, mas começou a entregar mais, assim. E aí o estúdio que eles contrataram pra fazer ilustração, mano, entregava os bagulho nada separado, mano. Tipo, os negócios. Mano, você tinha todo o trabalho ali depois, tipo, pra separar, pra desenhar a parte de trás da coisa. Só sei que lá, eu meio que peguei bastante. Coisa de fazer o design, ilustração, pratiquei bastante, assim, lá. E aí, muito de eu ter entrado lá também, tipo, quando eu fui entrar lá, assim, eu pensei assim, cara, eu vou usar isso aqui pra focar pra eu estudar essa parte, assim, mesmo, de ilustração. Porque eu fazia tudo, tipo, você recebia o roteiro, você tinha que fazer tudo, tipo, eles dividiam um vídeo pra cada pessoa, assim, não era um negócio em conjunto. É tipo, você é responsável pelo vídeo, se vira aí, tá ligado? Cara. E aí, tipo, pelo menos podia compartilhar as coisas, assim, Sim. faz tal jeito, tal, passa, meio que passava os efeitos, a gente começou a fazer uma biblioteca de efeito, tá ligado? Começou a fazer um trabalho colaborativo, assim, pra se ajudar. E, cara, tô tentando, quando eu entrei nesse daí, antes de entrar nesse daí, eu tinha feito um projetinho foi um freela que foi foi a primeira vez que eu peguei pra animar personagem assim. Aí, tipo, no Facebook, assim, meio que deu uma chamadinha assim, deu um boomzinho, assim, no Facebook na época, assim. E aí, por causa daquele freela lá, eu acho que foi muito por causa disso que eles chamaram, assim, porque eu não tinha muito portfólio pronto, assim, a vaga apareceu lá, e aí deu sorte eu ter postado esse trabalho, aí deu tempo de encaixar ali pra mostrar, eu mostrei o Instagram na época, de portfólio, e aí eles chamaram pra ir lá. Enfim, aí eu fiquei lá, acho que foi 8 meses lá, e aí meio que depois não renovaram o contrato, e aí depois disso eu tinha juntado uma grana boa, e aí eu falei, vou ficar de freela, vou meter o louco de freela. E aí foi um pouco depois disso, assim, que eu até fiz eu fiz Isso foi em que conversei ano? com o Dia. Só pra localizar aqui, foi em que ano, você lembra? Ah, foi que eu saí de lá foi 2019. 2019. Eu entrei em 2018 lá na Somos, e eu saí de lá em 2019. É verdade. Eu tô ruim aqui das datas.
É. E foi um pouco depois disso, até foi quando eu troquei ideia com o Jean lá, que tem um videozinho. Você também trocou uma ideia com ele. Aí, tipo, só pra bater, tipo, aquele ponto lá, foi quando eu Uhum. tava saindo de lá, eu falei, não, você frila agora, pá. Tipo, tinha juntado uma grana, tinha comprado um notebookzinho massa, assim, pra tancar, de 20 GB de RAM. E aí, enfim, eu falei, vou pegar pra ser frila e tal. Tô tentando lembrar. É verdade. E quando eu tava lá na Somos, eu tava muito bitolado em motion. Desde Uhum. quando eu tava na TV Unesp lá, estagiando, quando peguei o curso do Layer lá, tipo, eu tava muito bitolado em motion, assim, tipo, eu tinha até parado de jogar, assim, tipo, parei de jogar em começo de 2018, depois só voltei a jogar final de 2020. E aí, dessa época, assim, deu quase 3 anos, assim, tipo, eu estudei muito, assim, tipo, eu saía do trampo lá, chegava à noite, tipo, eu ia estudar, assim, tal, eu ia estudar até tarde e tal, então, tipo, eu respirava motion, assim, eu acordava de manhã, olhava o Instagram, assim, via os motion lá, tipo, eu chegava numa pira, assim, que, tipo, todo post de Instagram que eu olhava, eu bati o olho e falava assim, mano, eu tenho que saber como fazer isso, assim, tipo, se eu não Uhum. soubesse como fazer, eu ia estudar, tipo, no dia, alguma coisa assim, pra descobrir como foi feito, assim. Eu, tipo, tava muito, tava, tipo, muito, bitolado em motion, assim, muito... E aí, por causa disso também, tipo, que deu um boom, assim, na skill, assim, e tal, porque eu tava muito, muito focado em motion. Sim. E aí, enfim, aí eu lembro que um pouco antes de entrar na Somos, assim, eu até tinha alguns freelazinhos, eu até meio que joguei, assim, dispersei, distribuí os freela pra galera. E aí, enfim, aí eu saí de lá, falei, vou ficar freela, tal, pá. Aí começou o lance de freela, comecei a pegar uns freelazinhos, mas, mano, foi trecheira, assim, tipo, se eu não tivesse juntado uma grana boa, porque na época, tipo, nessa época aí, eu morava em República. Então, tipo, morava eu e mais 6 malucos, era 7 pessoas, mais os cônjuges. Então, tipo, a casa lotada, assim, e tal. E aí eu pagava muito barato, tipo, eu pagava R$ 300 de conta e, tipo, gastava 400 conto de comida e tal. Então, tipo, todo o resto do meu salário eu guardava tudo. Então eu fiz um caixa muito bom, assim, nessa Aham. época. E aí depois, dançar de frila e tal, aí foi final de 2019. Lembrei do que eu ia falar agora. Na mesma época eu tava estudando pra caralho, eu tava fazendo meu TCC também. Eu tava Caralho. fazendo meu curta lá. Então, tipo, muito do estudo, tal, etc, assim, tipo, praticar no trabalho, tudo da ilustração, era muito para poder aplicar no meu curta, no TCC e tal. Uhum. Então, tipo, era muito, tipo, eu tô usando esse trabalho aqui, tipo, para desenvolver, testar coisa aqui, resolver as paradas, e aí aplicando o melhor que eu posso aplicar no meu curto, assim. Que tava nesse processo também que eu tinha que. Eu não tinha terminado a faculdade ainda. Tinha que entregar o TCC, eu já tinha empurrado vários anos do TCC, e aí eu, tipo, eu ia jubilar, tá ligado? Eu tinha que terminar, faltava só o TCC, tinha umas outras matérias que também ficou meio pra trás, assim, depois eu fui fazendo, assim, tem umas lá que eu reprovei umas vezes também. e, é- e aí, enfim, aí ficou muito, muito bitolado nisso, então, tipo, eu tava fazendo TCC ali, e aí estudando, fazendo meu curta, e aí, caralho, e aí, tipo, mano, foi uma janela de tempo, assim, que tipo, parece que foi um tempo curto, assim, mas foi, tipo, sei lá, sabe quando você, tipo, tem Muita um coisa lapso, assim, acontece ao mesmo tempo, né? foi meio que um lapso, assim, mas, tipo, enfim, aí depois que eu saí de lá, que é verdade, eu fui mandado embora, aí eu meio que dei um alívio, eu falei assim, caralho, agora eu posso me formar, que aí eu tirei 3 meses pra terminar meu TCC, Uhum. tipo, aí eu terminei a parte de monografia e tal, pá, que meu TCC foi teórico e prático, então, tipo, determinar quais os elementos que determinam a linguagem do motion design. Tipo, eu tava estudando pra caralho, tipo, tanta parte teórica, parte de ilustração, parte de animação, tipo, realmente tava, nossa, tava muito pá. E aí, muito pra fazer a parte teórica e tal, e a parte prática, que era meio que teórico e prático, então meio que foi uma monografia assim, pô, foi um trabalho bem, bem foda, assim, tipo, eu tenho Uhum. bastante orgulho, assim, do meu trabalho da monografia lá, tipo, até depois chegou a ser citado em mestrado, assim, que tem um ponto ali que tem uma inovação, assim, tipo, algo novo, assim, Que massa. então, tipo, foi um trampo, assim, que, cara, eu dediquei pra caralho, assim, e foi, tipo, eu tenho bastante orgulho desse trampo, assim, e Uhum. aí, enfim, tava nessa pira de estudar, pau, e nessa época, assim, tipo, entrar em freela depois que eu terminei o TCC e tal, finalizei o curta lá, terminei toda a parte teórica, apresentei, e aí eu também tava numa pira assim de compartilhar conhecimento e tal. Tipo, tava muito na pira lá, galera, assim, compartilhar conhecimento e tal, dividir conhecimento, pá. Tipo, e aí eu lembro que eu até escrevi vários textos, tipo, não vários, alguns textos e tal, Uhum. de, tipo, pegando um pouco do conteúdo lá
da monografia lá, tipo, como você pensa a transição? Como pensar uma transição na linguagem do motion design na parte teórica, assim, tipo, tipo, você faz essa construção de uma transição, assim, coisinhas desse sentido. E enfim, aí tava muito essa pira. Então meio que foi engatando várias coisas, tipo, aí depois rolou essa conversa lá com o pessoal do Layer, então meio que eu tava, tipo, meio que tipo, meio que visto, assim, na comunidade. Então, tipo, para conseguir trabalho, fazer coisa assim, tipo, Uhum. tava um pouco mais fácil, assim, que eu lembro que eu peguei alguns freelazinhos, tal, fiz umas coisinhas legal, mas, tipo, era tudo mais cliente direto, assim, tipo, às vezes rolava agência, mas, tipo, estúdio, assim, pá, nada, assim. Aí eu fiquei nessa, assim, pegando os freelas, aí depois de 2020 chegou a pandemia, cara, e aí, tipo, tava em Bauru, aí eu falei, chegou, acho que abril de 2020, eu voltei pra Prudente aqui, que é a minha cidade. Uhum. E aí, enfim, foi meio trecheira, assim, eu voltei pra cá, tava um momento de pandemia, e aí também deu uma baixa, assim, dos freela e tal. Eu tô tentando lembrar exatamente quando foi o pulo, assim, e tal, mas na época, nossa, lembrei, teve um freela, assim, que eu comecei a fazer, que foi meio que. Era uma banda lá, tipo, de São Paulo, que o cara tinha muita grana, ele ia lançar um disco, e aí foi até. Foi o Fábio que me chamou pra trampar junto, que meio que era pra fazer meio que uns vídeos animados, assim, pra banda. E aí eu lembro que a gente ficou um tempo trabalhando nesse rolê, assim, só que a gente não conseguiu terminar, assim, tipo, ficou muito gigante. A gente chegou a receber uma parte, mas tipo, a gente não conseguiu finalizar nenhum dos videoclipes, assim, porque tipo, a gente começava a produzir um videoclipe, aí o músico lá tal, e falou assim, mas bota isso, bota aquilo aí, tipo, aí recomeçar tal, tipo, a gente. E aí, enfim, não foi experiências boas, assim, tipo, foi Uhum. bem experiências que, tá ligado? Tipo, enfim, Perrengue, né? aí eu tava, perrengue. E aí eu lembro que nessa época eu também tava muito na pira, assim, de tentar encaixar um estilo, assim. Bem que esses vídeos, assim, que acabou nunca lançou, assim, e tal, pra essa banda, era bem no estilo do meu curta, assim. Que meio que ele viu o curta, quer dizer, o Fábio mostrou o curta pro cara, o cara curtiu o meu curta e a gente, tipo, começou a trampar junto lá. Tipo, pra meio que fazer na mesma pegada do meu curta lá, o música. Então era meio que de um estilo parecido ali e tal. E eu meio que eu também tava na pegada assim, assim, mano, tentar encaixar um estilo tal, etc. Pá, tipo, nessa época eu tava muito na conversa também, tipo, tem estilo próprio, não, assim, tipo, muito seguindo o hype ali que tá acontecendo no momento, assim, tipo, pra tentar se manter no mercado, pá. E aí, aí depois disso Como tal, é aí que foi deu essa ruim. experiência de tentar buscar um estilo? Acho que eu também tive esse momento, assim. Mas como é que foi essa experiência pra tu? Acho que foi um aglutinado de coisas, assim, tipo. Acho que o primeiro ponto foi quando eu percebi que eu não sabia ilustrar, assim, tipo, não tinha noção de ilustrar. Eu sabia copiar, mas eu não sabia ilustrar, assim, eu não sabia como exagerar, assim, tipo, você pegar. Como você vai fazer o design disso? Tipo, onde exagerar, tipo, como construir, onde vai ter mais atenção, tipo, fazer o design da coisa em si e Uhum. tal. Voltando lá atrás, assim, tipo, nunca me dei muito bem com design. Eu só fui pegar pra estudar design mesmo, depois que eu percebi que precisava do design pra animação. Aí eu falei assim, agora faz sentido. Aí que depois eu fui correr atrás das coisas atrasadas, assim, na questão de design, estudar design mesmo. Uhum. Mas nunca me dei bem em design, até hoje, assim, tipo, se eu não souber as regrinhas, as coisas assim, tipo, não é algo que é fácil, assim, pra mim, tipo. E aí, nessa pegada do estilo, foi muito lance de. Começou com esse lance, porra, eu não sei ilustrar, tal, etc. Vou usar formas geométricas. Aí, tipo, dentro das formas geométricas, tem os estilos artísticos que usa formas geométricas. Aí eu comecei a aglutinar um montão de coisa que eu gostava, assim, tipo, que meio que eu gostava de fazer e tal. E aí, nessa época, eu lembro que eu descobri também a animação de PF, assim. Eu lembro que teve um post no Instagram de um gringo lá, acho que era não lembro se ele era russo ou ucraniano, que Marcos ele meio que Magno? mostrou. Cara, não era o Marcos, Era era outro, um outro outro cara, né? cara. Boto fé. Tipo, e aí ele mostrou o processo lá que, tipo, ele usava o PFzinho pra animar. E eu Uhum. falei, caramba, isso daí eu consigo fazer, porque, tipo, se fosse pra eu desenhar, tá ligado? Eu não tenho controle nenhum pra desenhar. Meus traços é, tipo, muito garrancho, tá ligado? Tipo, eu consigo copiar, agora pra fazer um traço bonitinho, perfeito, tipo, eu não sei segurar o lápis direito. Tipo, eu tinha que reaprender a segurar o lápis pra poder, sei lá, começar a fazer um negócio assim, sei lá, tipo, fazer um traço bonito, pá. Saquei. E aí,
Cara, eu tô falando muito aí. E a isso do estilo, foi por aí, assim. Aham. Cara, e você chegou a conseguir desenvolver um estilo, assim? Como foi o processo pra você? Porque Mano, pra tipo mim, tipo, assim, começou nesse lance, aglutinei as coisas, só que aí ficou nisso daí, tipo, não refinei, tipo. eu acho que eu meio que desencanei, assim, eu acho que o estilo meio que já tá incorporado nos trabalhos que você faz, saca? E aí eu acho que talvez seja só uma busca pra você ter uma estética própria, mas você já tem uma estética própria, saca? hum, Tipo, eu acho que tudo que você já faz já tem um estilo próprio, só que quando você tá dentro desse processo, você não consegue enxergar tão bem, saca? As pessoas já verdade. devem ter uma visão de um estilo próprio que você já tem, sacou? Eu, inclusive, eu vejo que você tem um estilo próprio. Tanto de Ah, mas design, faz tanto tempo que eu de não aplico, animação. cara. Pô, mas você acha mesmo de animação, cara? Pô, você fala em que sentido, assim? Eu acho que a Não sua consigo. animação ela é, ela é um pouco mais posada, saca? Tipo assim, por exemplo, nos personagens, tipo, você vê uma força no movimento do personagem. E o estilo de PF mais pontudo, eu já vi muito personagem assim, acho que pontudo no sentido de tem ângulos mais retos, assim, já vi que alguns personagens que você faz tem esse estilo e eu vejo, pô, esse ali é o estilo dele, saca? É a pegada dele. Eu acho maneiro isso. Isso aqui, pô, valeu, valeu. Eu achava da hora. Eu ainda acho da hora. Tipo, eu acho meio que. Não, Ah, acho muito meio da hora, que. mano. Eu acho muito legal isso. Só que aí eu também eu desencanei dessa ideia porque você fica muito numa noia, de, tipo, caraca, as pessoas vão me contratar por causa daquele estilo, mas será Mano, nem mesmo? acontece, cara. É, então, Muito será? Eu acho difícil. que Cara, você tem isso que é muito ser só tipo pra Ariel galera que é muito. Costa, É, então, a galera é muito hypada, assim, que. Mas mano. eles já construíram isso durante muito tempo e não foi, acho que, buscando. É. Foi do processo também, sabe? Consequência, cara. Consequência, exato. Meio que nessa pegada. Aí depois, tipo, lá 2020, quando a Uhum, pandemia. Aí eu lembro que nessa época foi quando eu esbarrei com o lore, assim, tal, tipo, meio que começou lá em 2014, que, tipo, uhum, o time do Airbnb lá meio que criou a bibliotequinha do lore. O lore, só para explicar a galera, tipo, é uma forma de você interpretar JSON, código JSON no browser e renderizar em tempo real, assim. Então, tipo, fazer animação pro site. Tipo, antes que, tipo, você tinha um GIFzinho, sei lá, botar um MP4, e muito antes você tinha o Flash e tal, etc, que agora o Flash você precisa do pluginzinho lá do Flash nos navegadores. Hoje em dia já foi descontinuado, tipo, os navegadores não têm mais esse plugin para rodar, entendesse? Então meio que o Lore tem esse lance assim, que aí os navegadores conseguem interpretar esse código e roda na tela, renderiza automático na tela, em 60 FPS. E aí nessa época eu comecei a estudar o Lorezinho, pá, e aí eu vi que tinha o Lore Files lá, que dava pra você subir uns lorezinhos, e aí tinha uma comunidade, tipo, dava pra você ser contratado por isso assim e tal. E aí falei assim, ah, mano, eu vou ficar nisso daí e tal. Porque eu tava muito numa pegada, falei assim, mano, tipo, caiu várias furadas, tá ligado? Tipo, você caiu nos projetos assim, tipo, de agência, que é tipo pagar uns incêndios, umas paradas muito doidas, assim, tá ligado? Uns trampos muito. Caralho, mano, pô, tomando cu. é, tô ligado. E aí, e aí, tipo, eu falei assim, mano, eu vou especializar essa parada, tipo... Na época eu não tava pensando em especializar, na época foi muito descobrir, eu achei da hora, que eu lembro que na época eu tava também fazendo meio que um sitezinho pra portfólio, e Uhum. aí, tipo, dentro do... É, verdade, eu tava fazendo um partezinho no portfólio, no Webflow, e aí, na época, lançou dentro do Webflow a oportunidade de você colocar lore lá, puxar o lorezinho pro Webflow lá. E aí eu fui pesquisar o que que era, aí eu descobri o lore, é verdade. Aí eu falei, ó, que legal. Aí eu comecei a fazer umas animaçãozinhas, testar umas coisas, aprender, assim. E aí depois eu descobri o Lore Files lá, que é a comunidadezinha lá. E aí você podia subir as animaçãozinhas lá de graça pra galera baixar, e aí as galera podiam te contratar lá também. E aí lá eu comecei a ganhar uma demandazinha, assim, tipo, de fazer um lorezinho aqui, um gifzinho, não um gifzinho, mas tipo um iconezinho aqui e tal, etc. E aí lá, tipo, começou a chegar, tipo, cliente de fora, assim. Foi a primeira vez, assim, que chegou uma demanda, assim, que era um maluco de fora, tipo, pedindo pra fazer um bagulho. Aí eu botei o preço lá em cima, assim, tipo, aí não fechou. Eu falei, pô, já tava, tipo, caralho, é isso. Ah. E a... e tipo, e tudo isso daí, rolando tudo isso daí, fazendo vários freela merda, tá ligado? Aí, quando tinha uns freela legal, assim, era quando você apostar, botar em portfólio e tal. E aí, tipo, eu comecei a tentar, tipo, nivelar, tipo, eu vendo como empresa, assim, eu comecei a pensar assim, pô, eu tenho que oferecer serviço, tal, pá, fechar uns serviços fechados para poder chegar para uma empresa assim, eu faço isso, assim.
Uhum. Então aí eu, tipo, comecei a meio que, tem que tentar encaixar ali um serviço. Na época eu tava pensando assim, oferecer, sei lá, gifzinho e tal, porque, tipo, insertion de vídeo, assim, você tem, sei lá, um vídeo, você precisa de uma insertion, tipo... Enfim, aí foi muito da coisa que tem até hoje lá no meu site, tipo, as divisõezinhas, assim, de serviço prestado, coisa para site e tal, etc. Muito nessa pegada, assim, pô, vou fechar um serviço pequeno, que eu possa fazer só eu, não preciso depender de mais ninguém. Tipo, não preciso, sei lá, tipo, chamar mais gente, não preciso, tipo, contar com, sei lá, fulaninho me chamar, tal, etc, assim, tipo, que eu possa só eu fazer, resolver. E aí foi muito nessa pegada, assim, tipo, pra tentar fazer, resolver sozinho, pá, a parada. E, enfim, aí foi por aí e tal. Aí comecei a pegar essas paradinhas de lore, pá. Enfim, aí começou a engatar mesmo, foi lá pra 2021, 2022, foi 2022, assim, começou a engatar mesmo, porque aí eu já comecei a fechar uns clientes, assim, de empresa, assim, de startup, assim. Que aí, por exemplo, tinha uma startup que, por exemplo, toda vez que eles iam lançar feature nova, assim, tal, eles me chamavam pra animar, assim. Aí a animaçãozinha pro site, assim, Uhum. explicando ali a featurezinha nova do produto e tal. E aí eu comecei a fechar uma cartelinha de cliente, assim, desses lances, assim. E aí foi uma época também que eu tava prospectando, assim, tipo, de mandar, assim. E meio que pegava, assim, startup, recebeu investimento, pá. Então tá com grana pra gastar com besteira, tá com grana pra botar uma animaçãozinha bonita no site lá. Vamos mandar um e-mail, encher o saco. E aí foi muito nessa pegada, assim. E é muito, tipo... E rolou bastante Tava trabalho, até assim? Cara, deu pra fechar uns clientes massa, assim, tipo, deu uma engatada muito boa, assim, foi 2023, assim, tipo, foi o melhor ano de freela que eu tive, assim, então começou essa crescente, 2022, aí eu comecei a fechar uns clientinhos, assim, e tal, Uhum. e aí, muito dos clientes ainda, que eu até coloco crédito, assim, foi muito dos clientes que eu trabalhei, assim, que, tipo, tinha demanda, assim, tipo, a User Pilot, que uma startup que faz, tipo, um UX para, por exemplo, você tem um aplicativo, mas como você analisa como que a galera tá meio que usando a experiência daquilo, tipo, quantos cliques foi ali, como que tá na navegação, tipo, ele mede meio que o user flow ali tipo, como a galera tá experienciando o aplicativo, meio que tipo, só que coloca como por cima do seu produto. Então, meio para criar fluxo de navegação e tal, etc. E Uhum. aí, tipo, fiz vários com eles, assim. Então meio que foi mascarado assim, tipo. Aí teve outros, assim, tipo, a ServiceNow lá, fiz umas coisinhas, teve Active Intelligence. E aí, tipo, comecei a pegar, tipo, umas startups de fora e tal, pá. E aí, enfim, começou a engatar. E isso tudo foi LinkedIn, cara, porque, tipo, o que eu pegava no Instagram, assim, pô, peguei pouquíssimos trabalhos no Instagram. Grupo de WhatsApp, Facebook, parte de Discord. Não, na época, acho que tava começando Discord. Tipo, era mais, tipo, trecheira, assim, e tal, Uhum. tipo, e aí, enfim. Mas também eu fui meio que nichando pra esse lado, assim, até eu tava ouvindo lá o papo lá com o Brazão lá, que, tipo, ele foca em estúdio, assim, tipo, eu fui pra um lado totalmente contrário, assim, tipo, meu foco era cliente direto. Porque eu também, na época, eu também tava estudando as paradas não sei se tá ligado, o The Future, do Chris Du lá, tal, pá Uhum. que, como negociar, tal, etc. E meio que, mano, tentando fazer o negócio dar certo. Então, tipo, você vai atender o cliente lá, tipo, avaliar qual que é o problema real dele. Expande essa parada também que você pode oferecer mais também, pode cobrar mais também. Uhum. Eu meio que fui nessa pegada aí. Aí chegou um ponto lá que eu falei assim, mano, tem que começar a oferecer ilustração também, tipo, fazer ilustração e fazer animação, tipo, da parada, assim. E aí eu comecei a estudar um pouco mais de ilustração. Aí eu peguei um trabalho que foi muito legal, assim, foi um puta trabalho gigante, mas foi muito legal, que eu fiz com, tipo, o programador que tava fazendo o site me achou no LinkedIn, assim, tipo, a maioria desses trampos, assim, LinkedIn, depois que o Lore Files caiu, assim, aí começou só a LinkedIn, assim, tipo, e as paradas, tipo, eu tava muito bem ranqueado lá no LinkedIn, então, tipo, a galera encontrava meu perfil, via que eu fazendo animação em Lore, pá, e aí, tipo, fazia animação pra web, e aí chamava. E aí esse trabalho foi muito massa. Até um trabalho que tem lá no portfólio, assim, que eu achei muito massa de fazer. Que eu fiz todas as ilustrações do site, fiz tudo assim, tipo, é um site de uma construtora aqui do. Não, construtora não, de seguro, aqui do Brasil. E aí, tipo, o cara tá fazendo o site na época. Sorte que essa época não tinha AI, cara. Se tivesse AI, mano, já era, não tinha pegado porra nenhuma. Não tinha cobrado nesse tanto aí, cara. Nossa, você é louco. Agora, mano. Cara, agora tá muito foda, mano. Você é louco. Tem o dó da galera. Tá puxado. Mas também dá pra fazer muita coisa, assim, que não dava pra fazer antes. Você acha que a Mas IA já enfim, tá substituindo a galera? Com não, relação a não, isso? Não? substitui não substitua, mas, tipo, abaixa. Como que. Não abaixar o nível, é tipo. Tem uns pós e o contra. Por exemplo, nessa época, assim, o tanto que eu cobrei pra fazer todas as ilustrações do site e mais animações, tipo, eu cobrei 22 mil Uhum. pra fazer. Foi, tipo, 51 ilustrações, Uhum. tipo, 8 animações de header, foi uma caralhada de coisa, assim. E aí, tipo, esse valor, provavelmente hoje não teria como eu cobrar. Tipo, o cara fala assim: tem IA, mano, Entendi. você bota IA nessa parada, tá ligado? Então, tipo. Entendi, entendi.
a IA faz você ter que botar o preço lá embaixo. Tipo, isso que eu, tipo, ao mesmo tempo que, tipo, ajuda, sei lá, a galera que não vai conseguir fazer, tipo, tem uns artimanhas ali, tipo, ao mesmo tempo abaixo vai abaixar, tipo, o valor da parada, assim. Uhum. Tipo, quem vai pagar esse preço, assim, tipo, esse cliente provavelmente não vai pagar esse preço, tipo, que eu cobrei nessa época aí e tal, tipo, hoje em dia. Mas, eu tenho também, tipo, eu trampei na Invisible lá, empresa de IA, assim, mas, tipo, por mim, cara, eu nem usava IA e tal, assim, mas, tipo, é bem problemático, assim. Eu acho bem É, problemático, mas, tipo, é controverso, foda, né? cara. Não tem o que fazer. O mercado se adaptou para obrigar todo mundo a aprender a IA. Não tem muito o que Você fazer. chegou a ver a treta que rolou lá do School of Motion com. Ai, qual que era Com o que faz o animação? Reese O Parker, Reese. É, o Reese Park lá, cara. eu Nossa. vi. É, então, cara, complicado isso da parada aí. Mano, mas é complicado. É complicado, Sei lá. mas eu acho que, por exemplo, a gente que tá na última escada ali, na base, a gente não tem muito o que fazer, saca? A gente tem que se adaptar e ver até onde a gente pode ir. Eu uso a IA, sei lá, para roteiro, sacou? Fazer alguma coisa ali com relação a texto, mas eu ainda não tive a vontade nem o desejo, assim, de querer estudar IA generativa, saca? Poderia estar fazendo trabalhos assim, mas eu acho que ainda eu prefiro fazer trabalhos mais manuais, saca? Mas Não, mas saca? eu vejo uma crescente, assim, de cada vez mais gente estudando IA. Eu acho talvez por isso também que eu não tô focando nisso, porque quanto mais gente, eu acho que menos valorizado é esse trampo, né? É, então, agora meio que tá até voltando a valorizar mais a parte de. Tem aquele comercial lá que fizeram frame a frame de carro lá, pá, que fez Uhum, maior sim. sucesso, que, enfim, aí meio que tá valorizando mais as marcas agora, tipo, que usa trabalho manual, tal, etc, assim. Mas, nossa, na parte de dentro de empresa deve estar comendo solto a parte de IA. Por exemplo, por exemplo, na Radiance lá, cara, pô, tipo, é IA pra tudo que é lado, cara. Tá ligado? Tipo, muito de coisa assim, tipo, eu evito o máximo, o que eu mais uso, IA, se for ver lá, tipo, é nos projetos malucos lá, que eles têm as ideias malucas. Ah, vamos botar, sei lá, hoje eu fiz um negócio lá, eu tinha que entregar um socialzinho que era, Aham. uma zebra lendo um jornal, tá ligado? Pô. Mas, tá bom, mano, tá ligado? Vambora, é Vamos. isso, é. Então, mas Eu acho que já agora pra faz parte parte do prática, mercado, já faz parte. mas, sei lá, complicado isso daí. E aí, enfim, mas eu acho que, tipo, dentro da. Pessoal, assim, para otimizar processo faz muito sentido, mas para Uhum, a parte de generativa, eu acho que é meio paio, assim. Na parte de otimizar processo, eu uhum. acho que faz sentido. É, Mas, ao exatamente. mesmo tempo, é 200 mil camadas de problemática da parada, assim. Foda. Tá, enfim, 2022, 2023, tive um ano muito bom. Aí chegou 2024. Tipo, eu tava com um cliente, assim, que eu peguei um cliente, assim, que deu uma engasgada, assim, fodida, assim, e tal. Foi o cliente, assim, que, mano, falei assim, mano, chega de me reinventar, porque eu já tinha passado por vários processos de me Uhum. reinventar. Sei lá, vou tentar estilo próprio. Vou tentar focar em cliente direto. Vou tentar oferecer serviço específico aqui e tal, tipo. E aí eu tava até pensando nisso, assim, tal. Tipo, até tava pensando no lance assim, o que falar pra pessoal que tá começando, assim, tipo, acho que identificar o lance da motivação, assim, tipo, porque muito da minha motivação é muito, tanto, questão autodidata, isso assim, é muito eu resolver por eu mesmo, assim, tipo, muito lance que seria, tipo, entre aspas, um especialista, assim, mas, tipo, muito ter um controle do processo todo, sabe? Tipo, eu quero resolver do meu jeito, eu quero fazer, tipo, eu gosto, assim, tipo, não que não possa, tipo, incrementar outras coisas, você aprende ali e tal, etc. Mas eu gosto muito, por isso que também, tipo, sei lá, bati muita cabeça com os lugares que eu passei, assim, com a questão de hierarquia e tal, etc. Assim. Pô, se eu não tiver uma justificativa suficiente pra me convencer aqui, cara, porque o meu processo aqui, tipo, não tá de igual pra igual, assim, tipo, tá ligado? Qual que é a problemática da coisa, assim? E aí, meio que eu gosto muito desse lance, assim, então meio que eu fui nichando muito pra esse processo, assim, meio que também tentando seguir o que tava acontecendo no mercado, assim, tal, tipo, muito numa coisa também que eu migrei pra essa parte, assim, dessa área, assim, mais de, animação em código e tal, foi que eu me sentia muito mal de como era descartável os vídeos que você fazia, tá ligado? Tipo, você fazia uma paradinha, dura, sei lá, um mês a campanha, o negócio, pô, acabou, já era, pá. E agora você fazer um bagulhozinho pro site, mano, tem site que eu fiz que tá até hoje lá o bagulho, tá ligado? Eu acho isso muito legal.
Tipo, realmente você tá construindo alguma coisa, assim. Você não Uhum. tá fazendo um negócio só por trocar por dinheiro e vai ser descartável, assim. Tipo, você realmente tá construindo, meio que isso também seja descartável, tal, etc, assim. Tipo, eu pensava muito nisso, assim, tipo, tentando dar significado, assim, pô, mano, fazer um. Tentando dar significado, ao mesmo tempo resolver o problema da coisa ali. Mas voltando pro lance da motivação, tava Uhum. pensando muito nisso, assim, tipo, como dividir as motivações, assim. E aí meio que eu acho que tem essa questão do especialista em controle, eu acho que vai ter uma outra motivação que vai ser mais, tipo, meio que um generalista, assim, mas, tipo, sei lá, galera que lança curso, galera, tipo, qualquer hobby ou qualquer coisa, assim, monetiza, assim, tipo, qualquer aspecto da vida cria uma responsabilidade em cima daquilo de virar trabalho, assim, tipo, é um generalista real, assim. Então, acho que, tipo, esse é um perfil mais, tipo, seria, sei lá, generalista, assim. E aí, tipo, dá pra dividir, assim, sei lá, galera que só tá por causa dos amigos, assim, tipo, curto trampar com fulaninho, curto trampar com sei lá o quê. Você tá pela galera, tá ligado? Então, tipo, já é uma outra motivação. E aí você tem uma outra motivação que seria, tipo, eu quero ser o melhor de todos, cara. Eu quero me desenvolver, quero chegar, sei lá, na Buck e tal. Você tem a galera que tem aqui, mano, quer ficar lá no topo, assim. Eu acho que, tipo, um conselho bem legal, assim, pra quem tá começando é identificar qual que é a sua motivação, assim, tipo. E eu acho que esse lance de dividir em 4 categorias, nessas 4 categorias, funciona, assim. Porque nesse lance por exemplo, na pandemia, quando rolou assim, eu tava, tipo, aconteceu um montão de coisa, assim, foi uma merda. E aí, meio que eu também comecei a estudar, tipo, até comprei um curso de psicanálise, tipo, eu tava pensando em migrar de carreira, sair do motion, pá. Tipo, comecei a estudar psicanálise, comecei a colar no psicologia e tal, etc. Mas aí depois cheguei no ponto assim que eu ia ter que prospectar cliente do mesmo jeito, ia construir a base de cliente do mesmo jeito. Eu falei assim, mano, até eu aprender essa porra toda aqui, começar a prospectar cliente, tem que trabalhar com o que eu já tenho aqui. Tipo, preciso Uhum. trabalhar com isso aqui, eu tenho que resolver com isso que eu já tenho já. E aí, enfim, esse lance da motivação eu acho que é Buscar bem a sua interessante. motivação, né? De saber para qual direção você está querendo ir, né? Eu acho que é Sim, uma ótima ideia, assim. Principalmente para quem tá começando. Porque você fica meio perdido, né? Você vê o tanto de conteúdo que tem hoje em dia e às vezes você. Pra onde que eu vou? Vou pro 3D, vou pro 2D, eu vou pro é, Explainer Video, eu vou pro Character Animation. É um bom conselho a pessoa descobrir o que que faz ela gostar. Acho que gostar do motion, assim. Porque a gente trabalha com uma profissão que é maneira, assim, que é legal, né? Por mais que a gente passe por muito sim, estresse, mas é uma profissão que, além do dinheiro que é gerado, também é algo criativo, né? Que a gente pode expressar coisas também, pode criar coisas bonitas, né? Visualmente agradáveis. Eu acho que descobrir o que faz a pessoa estar tá nessa profissão é o principal. Foi algo que sim. importante para você nesse processo de... Você tá há quantos anos no Motion? Só para saber? Cara, comecei ali, falando que 2017, que eu entrei mesmo lá, e até agora, né? Quantos anos? 9 anos. Quase 10 anos, Quase 9 10 anos. anos. Mas só agora que, tipo, dos tempos pra cá que eu comecei a fazer dinheiro mesmo, tá ligado? Antes Aham. era só sobrevivendo. Mas esse lance da motivação, eu acho. Mano, você consegue, tipo, identificar qual que é a sua pira, assim, da motivação, assim, e tal? Você acha que fez sentido, assim, essas divisões, assim, e tal? Porque eu tava muito refletindo nisso, assim, que eu tava tentando, mano, por que eu segui esse caminho? Por que eu fiz isso, e tal? Eu acho que muito foi por causa de que eu gostava de me expressar com motion. Eu sabia que eu conseguia transmitir alguma mensagem com design e animação. E eu poderia fazer um portfólio por conta própria. Eu queria antes ser editor de Sim. vídeo, né? Só que aí eu não tinha câmera para gravar. E eu falei, pô, como é que eu vou criar um portfólio? Como é que eu vou trabalhar com esse negócio? Não tem como. Vou então focar em outra coisa. Aí eu descobri o Motion, vi que tinha como criar um portfólio tudo no computador ali. E aí a minha motivação era mesmo conseguir trabalhar com isso. Eu achava meio até impossível, né? Na época que eu tava estudando. Eu falava, mano, não é possível que o pessoal ganhe dinheiro Mano, eu falei, fazendo animação, tá ligado? Aí a motivação era mesmo por um sentimento de, pô, eu consigo fazer coisas por mim mesmo, sabe? Eu posso criar. Era um sentimento meio artístico, ao mesmo tempo de conseguir ganhar dinheiro com isso, né? Então acho que era os dois. isso Era aqui, tanto o dinheiro, tanto uma forma de trabalhar com algo maneiro, saca? pô, mocha é maneiro mesmo, pô. Se comparar É, com mano. outros trampos, mano, porra, Mano, se tipo for, assim, for, a perspectiva que eu tinha era trabalhar em mercado, tá ligado? Porque eu vim de uma periferia daqui de Brasília, e aí as perspectivas que eu nossa, tinha eram baixíssimas. Eu falei, velho, pelo menos eu vou fazer alguma porra, coisa não? maneira, tá ligado? E aí achei o meu caminho ali. E eu acho que pra muita gente que tá meio perdida, assim, se acha que se é uma profissão que é possível ganhar dinheiro, se é possível viver disso, eu acho que Cara, é uma boa sim, pô. motivação, tá ligado? É, mesmo pegada de programação, assim, e tal, é. Mano, Sim, eu acho sim. que qualquer área que você pode, sei lá, exportar serviço, Uhum. tipo, que são também até questão de ir pra fora, assim, que aí você começa a usar a questão da moeda ao seu lado, assim, tipo,
Fora o lance de, tipo, poder fazer de casa e tal, pá. Ajuda Exato, pra exato. caralho. E conteúdo pra porra, mano. Nossa. Internet aí, cara. Nossa. O lance é pegar pra aprender e tal, mas tem que gostar da parada. Mas não. Não, o que dá raiva, cara, é que, tipo, sei lá, às vezes parece que cada vez mais o. Estão deixando. Não deixando o motion chato, assim, mas, tipo. Tá se amadurecendo como profissão e tá ficando cada vez mais, tipo, absorvido ali pela função, assim, então, tipo, Uhum. do mercado e tal, etc. Então tá ficando mais corporativo, mais isso. Agora, tipo, tá muito uma migração para fazer sistema de marca, tipo, a expansão do sistema da marca. Tipo, não é. E aí, se for ver, comparar, sei lá, os motion, sei lá, 2008, 2009, tipo, os caras faziam, mano, os caras faziam uma pira ali, tá ligado? Tipo, era muito artístico, e aí é meio triste, cara, para pensar assim que, É. pô, a parte artística, mano, tá cada vez mais difícil, tá mais, tipo, cada vez mais longe, assim, E eu tipo, sinto que tá ficando meio genérico os motions, saca? Tipo, hoje sim. praticamente tudo tá virando quase uma extensão da interface ali do aplicativo, algo parecido com algum aplicativo, saca? Não tem mais. Tipo, era tanto estilo, saca? Quando eu comecei no motion, era tipo, mano, caraca, dá pra fazer isométrico, dá pra fazer 3D, tá ligado? Era sempre algo muito diferente, cada projeto era um estilo diferente ali. Hoje em dia tá meio, não sei, um pouco genérico, não sei se você É, tem essa impressão também. sim, é isso que eu acho, tipo, tá ficando muito. Eu não digo nem não sei se tipo, faz parte do amadurecimento da área, porque é muito novo o motion, assim, se for parar pra Sim. pensar. Consequência de, tipo, ficar cada vez mais, como fala, tipo, esteira de produção, mais Uhum. adorno da parada, e aí, tipo, sei lá, mas tá realmente ficando cada vez mais genérica, tipo, mesma solução, pá, pá. Eu acho que é os dois, assim, é uma certa evolução por um estilo estético. Eu acho Pô, até mas aí bonito. Eu acho muito legal o estilo estético, assim, que agora é com glow, é com gradiente. Eu acho Ah! bonito. Mas, assim, se todos os motions fizerem isso, não vira um Eu, diferencial, tá ligado? Vira só mais uma comunicação ali que vai passar pela Verdade. timeline, saca? Tudo vai pegando todas as trends, tá ligado? Pô, Uhum. isso daqui deu certo pra tal marca. Vai lá, bota lá, pá, 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 pá. Pô, mas ficou meio um papo. Tipo, antes de você falar, eu tava pensando, pô, meio depressivo, assim. Não, Motion é legal, galera. Motion é massa. Entrem no Motion, cara. Não, Entrem no entra no Motion. motion, mas eu acho que é Cara, importante não, também ver os dois lados da moeda, né? não, como profissão, cara, pô, a gente tá cuspindo aqui no Não, a puta prato gente, a bom gente aqui, tá. cara. Não, mano. Nossa, tipo, trampar, por exemplo, mano, trampar de casa, porra, caralho, tipo, mano, não Não, tem acho. comparação, cara. Não tem A última vez que eu comparação. trabalhei físico, Físico. físico, pessoalmente, foi o quê? Em 2018, cara, eu achava um Aham. porre, mano. Nossa, tipo. Muito do lance de ficar freela também foi isso, assim, também, mano. Eu quero trabalhar de casa, eu quero ficar em casa. Uhum. Tipo, era bem estressante, assim, tipo, mas, mano, tipo, caralho, eu posso trabalhar de casa, pô, eu posso, sei lá, É muito foda, é muito foda. É cara, uma profissão que a gente tá no cerne da evolução, acho que tecnológica, porque a gente também tá sempre com empresas muito high-techs, né? Então, acho que a gente é o que consegue expandir a comunicação dessas empresas, né? Então, acho que é uma profissão, acho que muita gente deveria arriscar mesmo, assim, tipo, está em dúvida se é uma profissão rentável, não tenha, dá dinheiro mesmo, mas também lide também com as frustrações que ocorrem no mercado, como qualquer mercado. É assim, saca? A gente tem que entender os dois lados da moeda. Tem um lado muito massa, eu amo trabalhar com o que eu trabalho, saca? Putz, eu nunca imaginava, assim, conseguir realmente viver do que eu sonhei há 7 anos atrás, tá ligado? Pô, até essa troca de ideia aqui já é muito louca pra mim. Então, tá em da dúvida, hora. mano? Vai estudar motion design, tem um monte de curso por aí, tem tutorial no YouTube, manda ver. Cara, e aprenda Hive, aprenda Rive. Rive. Cara, nossa, mano, a garotada agora do Rive, mano, você é louco, mano. Você vai ver no LinkedIn que os caras tá fazendo, agora os caras incorporaram a parte de você poder fazer script junto, código, tipo, Uhum. eu não trabalho com Rive, assim, tipo, eu fico postergando infinitamente pra pegar pra aprender mesmo. Mas, nossa, se você curtir, assim, mano, eu ia falar assim pra galera pegar pra aprender Rive, assim, tipo. E se a parte de, tipo, conseguir trampo, assim, Uhum. pegar pra começar pelo Rive, assim, acho que é um bom começo, assim, tipo, mano, tipo, o que eu vejo que a galera tá fazendo agora, mano, eu acho surreal, assim, tipo, parte de interação, e, mano, encaixa um monte de coisa.
coisa, assim. Muito também que eu quero fazer, tipo, é tirar um tempo pra poder estudar Rive, essas paradas, assim. Mais pra frente. Tipo, que, mano... Maneiro. Cara, não, eu acho muito doido, assim, porque, tipo, tá ligado que eu falei que, tipo, eu tava trampando com o cara que me dava aula lá, o meu professor, o Nicolas, e, tipo, ele foi co-orientador do meu TCC também. Aí depois ele conseguiu passar no concurso, aí hoje em dia ele dá aula lá na UFSC, que é de animação em Santa Catarina. E aí, a galera da turma dele, assim, os caras tá tudo na pira do rap, porque lá acho que é pra jogos, eu acho que é a faculdade. Aí, direto eu vejo alunos lá, de, tipo, da galera que tá estudando, assim, tipo, mano, só sai uma galera... Mano, mano, muito doido o Rive, assim, cara. Tipo, se meu trabalho não fosse tão, tipo, pastelaria de entregar o negócio ali do sitezinho, assim, tipo, eu pegaria mais pra, tipo, tentar pegar. Não dá tempo de colocar pra resolver, assim, mas eu acho que... Você chegou a pegar um Rive, assim? Você pensa? Não, eu penso já pensei também em estudar o Cavalry. Tô vendo que tem bastante gente indo pra essas vertentes, né? Tipo, o Rive, o Cavalry. Eu acho que eu tô mais pra um caminho do Cavalry, talvez, porque eu não sei se eu sou tanto da interação, saca? Eu acho maneiro, eu acho muito foda quem é que faz, pô, acho iradíssimo, mas acho que eu talvez mais pra uma exploração, saca? De alguma técnica ali diferente. Não, o bagulho procedural do Cavalry é surreal. Mano, eu fiz pouquíssimas coisas no Cavalry, mas, tipo, o adianto que dá ali, mano, isso é louco. Pô, mas eu fiquei mais curioso de saber mais, pô, você, cara, descobriu o Motion e até chegar, pô, tô trampando com Motion, assim, porque, tipo, você, pelo jeito, descobriu meio que o Motion, só depois você conseguiu realmente trampar com o Motion, assim, então, tipo, isso daí... Foi. Mano, foi muito na época ali do Base. Eu tinha já ouvido falar sobre After Effects, tinha aberto lá o CS2, e aí eu achei CS2? CS2, quis fazer uma animação Cara, assim de zoeira mesmo, tipo, trabalho de escola, ou era só uma brincadeira ali pra testar, sacou? E aí, fechei o After, nunca mais tinha aberto. Aí chegou ali em 2018, eu encontrei o canal do Base, Vida de Motion, e lá tava falando sobre trabalhar com motion design. Não fazia ideia ainda o que era isso de fato, assim, não sabia que era possível trabalhar com isso. Tinha comprado um computador para trabalhar com edição de vídeo, só que eu não tinha nenhum cliente, era só uma grande vontade de conseguir trabalhos com edição de vídeo. Aí eu falei, velho, acho que em vez de eu focar na edição, já que eu não tenho filmagem para editar, vou focar no motion aqui, vou fazer uns projetos. E aí eu fui assistindo todos os vídeos assim do Ler Lemonade, do podcast sobre carreira, sobre o que fazer, sacou? Então ela falava que você tinha que montar um reel e mandar pra produtora, né? E aí foi dito e feito, eu fiquei 3 meses estudando para aprender motion de alguma forma. Aí montei um reel e mandei para uma produtora daqui de Brasília. Aí, tipo, no mesmo dia, o produtor de lá me respondeu, falou, pô, maneiro, cola aqui. Aí eu falei, caralho, caraca, que da hora, mano. pô, foi rápido, pô, você Pô, pegou foi pra muito estudar. rápido, foi muito rápido. Foi exatamente, tipo assim, eu terminei de montar esse reel, aí eu já postei e já mandei pra produtora com e-mail ali, falando que eu tava começando e tal. Aí, pô, dei muita sorte, assim. No mesmo dia eu tinha que fazer alistamento militar, velho. Aí eu fui fazer o alistamento, depois fui pra produtora, que lá até de madrugada, mano, já no primeiro dia. E na época eu achei irado pra caralho, assim. A galera pediu pizza, tá ligado? Então, tipo, pô, no mesmo dia você já tá, Já virei rato de já começou produtora. já. Então, já virei rato de produtora ali. Ok. Aí eu já entendi como é que funcionava, assim. Só que tava achando irado, tá ligado? Tipo, pra mim era, pô, Da hora. tô fazendo uma parada que eu acho maneiro, sabe? Que eu tava estudando já há um tempo. Mas foi isso, aí eu comecei a fazer os trabalhos lá na produtora, virei freela depois de um tempo, sacou? Tipo, fui pra trabalhar em alguns lugares, trabalhei no Ministério da Saúde aqui em Brasília, na Embratu. Foi meio que isso, assim, eu quis muito estudar aquilo, achei que dava pra ser um meio de conseguir uma grana, e deu bom, mano, deu bom, Da hora, da hora. tá ligado? Não, focadão, cara. Pá. Não, mas da hora que, tipo, você identificou ali que era uma possibilidade, pegou, estudou e foi, assim, tipo, pá. Eu quero agora saber um projeto que você se orgulha, que você fala, pô, esse aqui foi maneiro, e que você mostrasse aqui pra gente. O que você acha? Pode ser, eu tô tentando pensar aqui, tipo, eu vou falar pra você que eu não consegui pensar num projeto assim, cara, esse projeto é massa de mostrar, assim, tipo, comparado com o que a galera mostrou, assim, eu falo assim, Não, pô, que isso, pô, tu caralho. faz um monte de trabalho massa, que isso? Então, esse projeto foi um projeto que, logo depois que eu saí lá da Invisible e fui pra Radiance lá, eles estavam meio que no processo de rebrand lá no site da Invisible, e aí meio que isso daqui foi pro o header do site novo lá deles, só que hoje em dia já nem é esse mais, assim, tipo, a gente, tipo, foi uma época que eu tava no time da Radiance, mas ainda tinha esse, meio que a Radiance trabalhou junto,
pra fazer o site da Invisible lá, a marca da Invisible e tal. E aí meio que foi umas 2 semaninhas pra fazer algumas animações lá pro site lá. Foi bem pauleira, porque eles queriam fazer um negócio bem tipo, ligado? Bem, isso aqui é bem, tipo, parece 3D pra caralho, tá ligado? Pá, mas é tudo lorezinha. Tipo, tudo vai ser tudo 2D, 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 gambiarra muito doida. E aí, deixa eu ver o que eu vou mostrar aqui, por exemplo. Hoje em dia já não é mais esse depois, tipo, o Vini teve que pegar isso daqui, teve que fazer uma versão bem mais, tipo, mais quadradona que eles queriam lá das rotações. Uhum. Então, tipo, foi um trampo assim que hoje em dia já não é mais esse no site, mas tipo, esse foi o que a gente entregou lá. E aí, sei lá, um negocinho que eu acho que seja interessante de mostrar foi um problema que eu tive, assim, por exemplo, nessa partezinha de vetor aqui, tá ligado? Por exemplo, esses quadradinhos aqui, tudo, se fosse para importar como vetor, tipo, importar do Figma, do Illustrator para cá como vetor, tipo, na hora de você exportar para código, exportar para lorezinho, ficava muito pesado. E aí uma das sacadas foi fazer, tipo, importar como ilustração, tá ligado? Tipo, isso aqui é uma ilustração, é um PNGzão, tá ligado? Deixa eu ver, review. Aí, por exemplo, uma das Aham. sacadas para esse aqui, pelo menos, foi, tipo, usar como imagem mesmo, PNGzão e tal, pá, Uhum. só pra ficar mais leve, porque se fosse vetor mesmo, tipo, tava ficando muito mais pesado, tava muito complicado, porque é muito pequeno a partezinha aqui das paradas, enfim. E aí, tipo, essa é uma sacadinha interessante. Aí, por exemplo, pra fazer todas essas rotações de cubo muito doido, por exemplo, fazer a rotaçãozinha aqui dessa partezinha do cubo. Isso aqui é tudo 2Dzão, 2Dzão. Cadê a partezinha da... Tudo shape layer, cara, tudo, quer dizer, tudo... Aqui, não, foi tudo Ah, PFzinho aqui, tá ligado? aham. Frame a frame mesmo. Não frame a frame, mas tipo, na pegada do PF aqui. Criar esse falso, rotação falsa aqui e tal, pá. E aí tem esse vazio aqui que é. Enfim, muita gambiarra. Tipo, eu realmente não sei o que falar assim, mas é muito, tipo, tentar resolver no position, no scale e no PF. E, mano, esse projeto tava dando muito bug na questão da máscara, porque pensa assim, tipo, eu tinha que entregar todo esse rolê assim, e ainda tem um lance da máscara, tá ligado? Uhum. Porque, tipo, que é um sobreposto do outro. E aí, como você vai fazer essa porra em código, tá ligado? O negócio já não é 3D, tipo, é tudo 2D. Então, tipo, eu tinha que animar o objeto, depois eu tinha que usar a própria animação do objeto e trocar tudo pra, tipo, tudo preto pra usar como máscara. E aí, esse projeto tava dando um problema que era, tipo, se você tem dentro das camadas aqui, dentro das camadas, assim, das camadas e tal, dentro das comps, tipo, uma máscara, você coloca outra máscara sobreposta, ela meio que se anula no lore quando você exporta. Tipo, fica. Tipo, é como se cancelasse a máscara, tipo. Então, Hum. meio que tem um problema aqui, que depois eu tive que passar isso pro Vini e tal, etc, pra ele resolver lá, que era essa máscara aqui, que tipo, aqui tem uma máscarazinha, cadê a máscara? Essa aqui do cubo aqui. Mano, foi correria essa porra, tinha que fazer em 2 semanas, e tipo, você fazia o bagulho, entregava, aí tinha Uhum. que ter alteração, aí você tinha que alterar o bagulho, e aí depois você tinha que alterar o bagulho, depois aplicar a máscara de novo, tal, etc. Depois a gente conseguiu entregar, pá, fechou. Teve uns outros, mano. Teve esse daqui eu tive que entregar, era no mesmo dia. Tinha reunião, acho que era tipo, sei lá, meio-dia, 10 horas, um negócio assim pro meu horário. E, tipo, não tinha a parte mobile dessa daqui, que, tipo, essa daqui é parte mobile. Aí, mano, se vira aí, faz aí o rolê. E aí, tipo, eu tive que fazer exportação aqui em sequência PNG mesmo. Porque, tipo, você importar a sequência PNG, dá pra você exportar no Lore e vincular junto com o Lore. Só que o Hum. problema é que fica muito pesado. Então, tipo, aqui, usar transparência deixa o PNG mais leve. Então, tipo, é tudo transparência. E aí, tipo, Hum. também ficava quebrado o lance, assim, tipo, fica pixelado, pá, etc. Aí, esse daqui, se eu não me engano, teve. Aqui, essa daqui é já a versão do Collect All. Mas, tipo, teve várias versões assim, tipo, de PNG em cima de PNG e usando, tipo, vários efeitos para deixar o Sharp Edge mais fudido possível, para você exportar um PNG que fosse parecido com um vetorzinho. E esse padrãozinho aqui foi um patternzinho que eu criei lá quando eu tava na Invisible, que é tipo, ele observa o que é, ele identifica o que é preto e branco e tal, e converte esse padrãozinho dá pra até abrir esse padrãozinho aqui, tipo, seja interessante abrir. Aqui, ó, tipo, é um shape layer só. Tipo, a gente recebeu o rebrand da Invisible lá, e eles meio que tinham muito desses padrãozinho e tal, que Aham. era o começo que, tipo, um pouco antes de eu sair da Invisible e ir pra Radiance lá, eles começaram o processo de rebrand, já tava há muito tempo já, só que eles começaram a produzir as coisas internas para relançar. E aí, tipo, eu peguei muito desse comecinho de começar a desenvolver, tipo, como que ia ser a nova linguagem, blá blá blá.
E aí, meio que esse daqui foi um dos primeiros testes de filter, que foi lá pra... E, mano, é um bagulhozinho bem simples, é tipo, vários repeater, eu tô tentando lembrar o que que é exatamente. Tem um elipsezinho que vai trocar ali com o roundness aqui e tal, e aí fica trocando pra esfera e quadrado, né, isso aí mesmo. E aí depois tem esse outro controlador que puxa dessa parada e aí interpreta depois. Deixa eu ver e tal. Aí meio que converte footage. Ah, é muito pra, tipo, para os primeiros testes e tal, mas, pô, tem que dar uma equilibrada. Enfim, Maneiro, só, tipo, aí, maneiro. aí como a gente tinha esse, tipo, já tinha criado esse filter e tal, etc, pá, Uhum. e aí foi o que usou lá no outro projeto pra resolver, tipo, em meio dia que te entregar a versão mobile que não tinha a entradinha no negócio mobile, tá ligado? Ah, uma coisa também, por exemplo, que acho que foi o Alexander lá, que ele, no Dailymotion lá, que ele falou bastante coisa de lore e tal. Lembra? Você chegou a ver essa Uhum. paradinha? E aí, tipo, mano, ele podia ter dado muitas outras dicas lá, cara. Tipo, tem uma dica que ele não deu, que é, tipo, teve uma hora que ele exportava lá no final pra versão final e meio que quebrava o gradiente, tá ligado? Não puxava o gradiente, ficava tudo cinza e tal. É que agora eu não tô com nada com gradiente aqui pra mostrar, tipo, eu não consigo ver na cabeça um... Tipo, se você nomear o grupo aqui, tipo, que tem um gradiente, você só nomear o grupo, nomear o path, nomear o gradiente, aí ele consegue puxar exatamente o gradiente, que é tipo um bug de reconhecer, assim. Tipo, só de você nomear, que meio que quando você não nomeia, ele meio que puxa um gradiente genérico, vai puxar um gradiente meio preto e branco, genérico, aí você meio que tem que identificar dentro do shape layer qual que é aquele gradiente e tal, porque aí quando você vai exportar pra lore, meio que pega certinho. Pô, interessante, não sabia. Não, tem vários desses macetinhos, assim, tipo, uma coisa que ajuda muito, assim, pra quem tá implementando também, que é, tipo, em vez de você exportar com a, por exemplo, esse projeto aqui, que, tipo, ele tá com a imagem lá, que eu mostrei lá no começo, lá, tal, pra deixar mais leve, tem uns PNGzinho pra você não ter que exportar de uma pasta separada, pra implementar da pasta separada, você pode incluir dentro do JSON, então, tipo, essa parte, esse daqui é o body moving pra, tipo, para exportar lore, tipo, compensa muito, porque agora o lore files está super mega pago, e aí, tipo, para poder, mano, você tem limite, mano, tá uma merda agora o lore files, mas o body moving é a versão gratuita, assim, para exportar para JSON, para exportar para coisa. Você pode exportar até para Rive e tal, para outras paradas. É uma coisa interessante para galera que faz Rive, tipo, que trabalha com Rive e tem noção de After Effects, você pode exportar do JSON, tipo, exportar em JSON pelo body moving, importar o JSON no Rive e usar já parte do que você já animou lá dentro do Rive. Tipo, eu cheguei a fazer um pouquinho desse workflow assim. É Pô, legal. interessante. Tipo, porque, mano, você manja animar no Astro, você não manja animar no Rive, pelo menos você consegue, tipo, cortar um caminho ali e tal. Uhum. Dependendo também da quanto tempo você tem pra fazer a parada. Enfim, aí incluir isso aqui, tipo, incluir a imagem no JSON, funciona muito. O lance também de, tipo, se ter selecionado fonte, converter em shape, que aí, tipo, você não tem o problema de não puxar a fonte e tal, etc. Mudar a fonte em tal navegador, tem vários problemas. Tipo, tem navegador que não reconhece nem, tipo, certos efeitos, aí você tem que criar aquele efeito como forma de imagem, tipo, importar um PNGzinho que é só pra, sei lá, ser um drop shadow, ser um drop shadow, porque aquele drop shadow tá com blur, e aí não. Tipo, eu tive um problema. Tipo, eu nem sei se eu falei isso no Anymotion pra você, assim, mas tipo, é um problema que eu tava tendo exatamente um pouco antes de ir pro Anymotion. Que era. Eu fiz umas animações para um site lá, tava dando um problema que nenhuma dos shadows que tinha blur tava funcionando só no Safari. E aí, quem usa o Safari? Tipo, o navegador Safari? Tipo, é uma a Uhum. cada 10 pessoas. E aí, só por causa disso, eu tive que exportar uma versão Safari de todas as animações, tipo, e aí, tipo, tinha um blurzinho embaixo, era tipo uns negocinhos, tipo de UI, tá? Tinha um Uhum. blurzinho embaixo, e todos esses blurzinhos embaixo teve que virar a imagem, assim. E aí, tipo, Nossa. enfim, aí tem que fazer essas gambiarras, assim, tipo, trecheira. Enfim, e aí, por exemplo, o que eu uso muito é, tipo, incluir imagem quando tem imagem no JSON, e é o lance aqui de converter as expressões para keyframe, que é tipo dar o bake. Em vez de você ter que fazer o bake aqui, clicar nos frames aqui e lá a opção de. Acho que é para aqui para cima dar o bake, você já clica aqui ele dá o bake sozinho, já convertendo do body moving e tal. Eu acho que só, por exemplo, quando você está trabalhando com expressão para layer de texto, que, por exemplo, você, sei lá, você está com uma expressãozinha de layer de texto que talvez dá o bake aqui, não vai pegar, você tem que dar o bake no keyframezinho antes para poder pegar. Por exemplo, se está com alguma coisa sei lá, de grana, de contagem subindo, enfim, alguma expressãozinha lá, tem que dar um bakezinho antes. Mas porta de boa. Mano, hoje em dia, mano, tem gambiarra pra tudo, pra você encaixar pra exportar como lore.
Enfim, aí eu uso mais esses daqui, é os que eu mais uso, assim, que mais sai e tal. Enfim, aí tem, isso daqui é interessante, aqui, tipo, esse lance do Remember Settings, Apply Settings, pra salvar as paradas e tal, exportar, tal. Enfim, que eu tinha falado do outro projeto. Deixa eu ver aqui, abrir aquele outro lá. Deixa isso interessante. Tá pegando som aí? Aham. Pô, ficou Aí irado. esse videozinho, pô, valeu, mano. E tem, mano, AI pra caralho, tipo, os caras, doideira, mano, agora a gente quer um sapo, sei lá o quê, tá ligado? Tipo, a Head of Marketing dava as ideias malucas lá, mano, você se vira, mano, e, mano, 200 mil versão, 200, eu vou mostrar esse projeto, cara, mano, o caos que tava, porque, mano, nossa, é coisa em cima de coisa, cara, tipo, esses projetos que dá mais alteração, mano, sempre vai ficando cada vez mais feio o bagulho, cara, vai ficando cada vez mais caótico. Mas ficou maneiro. Processo de fazer umas transição, tá ligado? Porque, tipo, tem umas coisas que é IA, mas tem umas coisas que é gambiarra, tem umas coisas que é 3D. Mano, essa versão da bolha aqui, cara, a gente fez umas 22 versões de bolha diferentes, cara. Aí você só vê tipo, vai apagando os layers, tá ligado? Pá. Uhum. O sound design você fez no Aí no final, After? cara, sim, sim, sim. Tipo, eu tenho. É que não tem mais ele agora, mas eu uso muito o Boombox e eu tenho uma bibliotecazinha de som que eu acumulei a minha vida inteira, assim. Tipo, tem 17 GB de som, mais o Boombox, que agora não vendem mais assim, agora é só inscrição. Então, tipo, esse pluginzinho aqui, tipo, pra sonzinho, era muito bom, cara. Agora é só inscrição. Vamos, carrega. Um Pô, box. e eu tenho uma. Cara, agora é só inscrição, né? Tipo, tem vários sonzinhos, e aí dá pra você vincular junto com a sua biblioteca local também. Tipo, só que você tem que organizar. Eu nunca organizei. Eu deixei organizado só nas minhas pastas lá de som. Mas, mano, é top isso, pra fazer Tá sonzinho. legal. E geralmente eu faço. Agora saiu 2026, tem uns negocinhos novos de som, achei massa. Mas eu nem baixei ainda pra usar, só vi lá que agora vai ter. Deixa eu abrir aqui a composição. E aí, enfim, aí eu tenho que achar até a comp que eu fiz o som disso aqui, mano. Tá tão caótico essa porra aqui, velho. Tem som junto, tá ligado? Porque você, mano, é foda. Você, tá ligado? Você mostrar uma parte do bagulho lá. Aí fala assim, pô, mas eu quero esse sonzinho e tal. Aí você, tipo, você tem que fazer metade. Você nem acabou o bagulho, você tem que fazer o sonzinho ali. Mano, calma. É startup, cara. Que agora, tipo, antes eu tava numa empresa que era, tipo, uma startup grande. Agora eu tô numa startup que é startup. Tipo. Aham. Agora tem o quê? 11 pessoas lá. Então, tipo. Deixa eu ver aqui. Mano, e o doido é que esse projeto aqui foi pegando. Tava no VO 2.0. E aí eu lembro quando saiu o VO 3.0 e dá pra você testar os gratuitos lá, que, tipo, a época que começou a sair um montão de TikTok dos caras fazendo vozinha e tal, tipo, dos memes. E aí eu lembro que eu consegui encaixar. Será que não? Foi essa parte? Será? Ou foi outro vídeo? Não, acho que foi outro vídeo. Tô confundindo, foi outro vídeo. Mas enfim, aí, tipo, ia saindo as paradas de inteligência artificial, ia ser testando coisa nova, mas acho que o que é interessante, talvez, no gabinete aqui. Tipo, que é muito, sei lá, você vai encaixar os vídeos uma coisa com a outra, assim, que é tudo vídeo de IA e tal, pá, Uhum. um por cima do outro, que ainda tinha as trocentas alteração. Essa aqui, tipo, tinha um cara. É, aqui, ó, pô, tá ligado? Era um outro gabinete aqui virando um mofo, só que não gostou e tal. Mano, muita alteração, isso é louco. Mas, tipo, só pra encaixar o negócio de alteração, tipo, você vai botar ali, sei lá. Deixa eu ver o que eu tinha botado aqui, que eu nem lembro aqui. Tipo, tirar. Mano, agora tem um pluginzinho que você tira o negócio da cor, cara. É verdade, muito do que eu fazia pra jogar na IA, eu botava no fundo branco, tá ligado? Tratava no Hum. Photoshop. Photoshop deixava, tipo, isolava, jogava na IA lá pra poder ajudar pra tirar. Agora tem o efeito novo lá no 2026 pra tirar. Mano, isso aí vai ser mão na roda. E Qual aí que é o efeito? ajustar a cor, porque, cara, eu não vou lembrar. Saiu num vídeo novo agora do. Qual que é o nome do mano lá? É com K. Que, é o Ah, que criou o Overlord junto lá. Jake. Não, não, que Jake. Jake, isso, Jake, Jake? Jake. É o Jake, Ah, Jake. bota fé. Ele então ele lançou um vídeo lá com as features novas do 2026. Eu vi, eu acho que anteontem.
Aí eu vi, caralho, pô, mas eu nem instalei ainda, nem testei as paradas, mas é um negocinho que é um feitinho que você arrasta e ele tira o fundo preto ou branco, tá ligado? Da parada. Aí você não precisa usar mais esse linear color key. Uhum. Tá, isso aqui é só os negócios. Mano, tem que achar uma parte que seja interessante mostrar aqui. Acho que a parte daqui. Mano, esse projeto tá um caos, mano. Tá um caos. Já mostrei outra coisa. Mosquinho, mosquinho. Normalmente, como é que Bateu a faz essa cabeça, construção dos praticamente. sons? Você cria uma base de efeitos sonoros primeiro, depois você coloca a trilha. Cara, Oi. não. Por exemplo, mano, se for ver aqui, tipo, tem. Você tava ouvindo? Tá vendo? Uhum. Tipo, tem vários sons aqui que, tipo, entrou, saiu. Tipo, só dá pra ver os layers apagados. Mano, nossa. Eu devia mostrar um projeto bonito, cara. Um projeto que saiu fechadinho, entregou o pastelzinho, pá, fechou. E aí que, mano, botando somzinho e tal, eu nem lembro agora exatamente o que é esse som aqui. Vou que isolar esses sons aqui. Esse isolar deve sair aí, né? Tá. Ah, se tem um sonzinho de água, esse aqui deve ser alguma coisa arrastando, eu tenho que pegar os nomes, eu nem lembro mais. Mas, tipo, eu pego muita coisa também no Epidemic lá, tipo, que é um som específico, aí você vai construindo uma vibezinha em cima. Uhum. Tem pedaço também que é coisa que foi gerado junto com o vídeo de AI e tal. Nesse caso específico, assim, que tem a opção da IA gerar som também. E aí tudo. Ah, é. Aí aqui é tudo vários barulhos de papel aqui, tá ligado? Tipo, eu tenho uma biblioteca de livro aqui, eu vi um Explorer. Tipo, tá ligado? Um montão de coisa de papel, pá. Tipo, tudo barulho de papel. E aí, tipo, então, eu tenho essa bibliotequinha aqui de tipo de som. Tá mais ou menos separado, assim. Eu acumulei isso durante, mano, a vida toda. E toda vez que eu trocava de computador, eu trazia junto, tá ligado? Mano, tem Uhum. coisa aqui, ó, sei lá, 2018 marcado ainda. E aí sempre ia trazendo junto essa pastinha. Enfim, aí, tipo, todos os sonzinhos, vários sonzinhos de papel, cada som de papel, eu coloquei junto. Eu nem lembro se eu cheguei a colocar algum efeitinho junto dessa coisa aqui. Mas enfim, eu uso muita coisa, sei lá, distorcer o som, dar um time stretch, sei lá, às vezes capar um pouco o som, botar um high-low pass também pra diminuir. Uma coisa assim, tipo, muito que a galera usa o contra-espaço lá do FX Console. Cara, eu prefiro ter os efeitozinhos aqui, mano, porque eu sou muito ruim de nome, cara. Eu vou, tipo, nossa, mano, eu sou, mano, caótico, cara. Caótico. Mas enfim, Não, mas cadê, né? funciona, não é? Se Funciona, funciona, tá de funciona. boa, pô. Entrega. Enfim, mano, esse som aqui, cara, que eu comecei pegando a música e tal, tipo, e aí teve várias variações da música, tipo, esse daqui é uma outra versão da música, e aí, tipo, Uhum. mano, você tem que dar um jeito de, tipo, agora, o Epidemic Sound tem a opção de você editar o som dentro do Epidemic Sound. E agora também o Premiere tem aquela opção de, não sei se tá ligado, que ele tem o AIzinho que expande e diminui o som. N- Você conhece essa feature? Eu acho que não, não. Pô, aqui, aquela feature massa. Dá pra mostrar aqui também. Enfim, agora tem, então, aí, tipo, tanto o Epidemic Sound pra editar som, tipo, você pega o soundtrack lá, quebra, e tem como você exportar tantos segundos que você quer separado e tal, é bom pra editar som direto lá. Uhum. Tem um Premiere agora com esse lance de você também saber quando você quer especificar e tal. Enfim, fazendo gambiarra pra encaixar o som, porque você tinha que. Deixa eu isolar esses negócios aqui. Não sei o que que era. Aqui tem uma crescentezinha, que é a partezinha do. Isso daqui é só a partezinha do solo, que é pra meio que entra essa é a mesma música, só que aqui é pra isolado só pra parecer que é do saxofone, tá ligado? Uhum. Eu acho que essa é a versão que eu peguei do saxofone, ou será que eu coloquei outra parte? Não, esse aqui tá isolado o som, acho que não, peraí. Cara, a próxima vez que você for chamar alguém, mano, fala assim, mano, já separa o projeto aí, mano, pensa aí no que você vai falar. Mas cara, o que eu queria mostrar, cara, eu nem acabei mostrando o que eu queria mostrar, que era o lance acho que do gabinete ali, que tem esse papelzinho aqui, tá ligado? Aham. Mano, tá ligado? Aí tem muitas gambiarras, por exemplo, esse daqui, o que é essa porra que eu nem lembro? Esse daqui é só um efeitozinho pra mostrar que tá sugando pra usar como máscara Hum. aplicado em cima do. Pode crer, mano. Deixa eu falar um Fractal Noise, Brasil, Glow. Só pra usar por máscara, pra tipo. Tipo, e aí meio que você vai colocando várias camadas assim da parada. Eu lembro que Aham. esse vídeo aqui eu dei uma distorcida, quebrei e tal, pá. Você meio que vai construindo com vários, tipo, várias massinhas, tá ligado? Parece.
Uma gambiarra da porra. Porra, esse aqui é o. Só a partezinha do. Que é um videozinho que eu isolei, que é. É um videozinho gerado de tipo. Ah, o papelzinho, a pastinha flutuando. Só que a pastinha não tá legal. Aí você tem que colocar um time remap. O que mais que eu Uhum. coloquei aqui? Eu nem lembro, mas tem um optic compensation. É pra dar uma distorcida depois. É, a sombrinha depois passando, assim, só pra dar uma enganada que tá entrando dentro da parada. Aí você bota tudo junto. É o bom que já Maneiro, tá pegando o maneiro. som aqui Mas do ficou que eu já bem tinha maneiro esse colocado. efeito. Então, aí tem várias gambiarras dessas, tipo, mano, Aham. eu tava até pensando nisso, mano. Eu bato muito cabeça, assim, tipo, de fazer o bagulho dar certo dos negócios assim, É, mano. lógico. Mas o After eu acho que ele é feito pra isso, né? Pra fazer gambiarra, velho. Ele é o software da gambiarra. Não, real. Ah, ó, essa parte aqui, ó, já foi, nem foi pro vídeo, foi uma das variações, assim, aí, tipo, aí tá a versão aqui por cima, aqui. Ah, não, a gente quer agora um bagulho de Lego, tá ligado? Nossa, é que o Lego foi várias, mano, eu tenho que mostrar os vídeos, cara, que os vídeos engraçados. Porque tem muito processo de você usar o time remap pra acelerar e encaixar o time certinho, que, Uhum. tipo, dos time encaixando, por exemplo, vai explodir, vai dar o shrink, tem a questão do scale, pá, pra dar um bouncezinho, pô, mas aqui é o do essa porra aqui. Ah, tem duas versões, dois vídeos, um sobreposto pro outro. Ah, aqui tava tipo, o framezinho aqui vai cair, aí vai ter só um plequezinho. Deixa eu lembrar onde que era o que aqui. Ah, é que eu tive que separar esse globo aqui, que é o globo lá atrás, é só o globo, e aqui a parte só dos quadradinhos caindo, que nem parece Lego aqui. Mas você vai botar tudo rápido assim, nem dá pra perceber, ainda mais se você tá jogando na rede social ali a parada, tipo. Uhum. Aí aqui já. E muito, tipo, eu exportava, tipo, o frame daqui, jogava lá pra IA e tal, aí é meio que quebrando as paradinhas. Tem um outro, deixa eu mostrar um outro aqui, acho que tem um outro projeto que acho que vai ser massa, assim, pra mostrar. Deixa eu mostrar. É que Caraca, não tá muito da hora, velho. lupando. Então, esse aí ficou massa que ele lupa. É um Eu só tenho loop. que abrir ele. Tá na versão V2, ainda bem. Não tive que abrir a versão V1, que não nem abre mais direito. Então, aí ficou um loopzinho massa esse daqui, vamos ver. Caralho, o som tá estourando aqui. Eu nem sei se o som sai muito alto aí. Deixa eu ver qual que era o som. Eu acho que esse não. Esse aqui, mas tem um barulhinho de porta abrindo que eu coloquei ali só pra dar uma graça. Esse barulho da tinta já é do vídeo. Agora os vídeos Massa. da som já. Então, tipo, às vezes eu utilizo já algumas coisas. Ele foi gerado no Gemini? Cara, ou foi no Gemini, não, eu uso o Crea, É. só que eu acho que eu usei o Seedance, mas tipo, não é todo ele que ele, tipo, ele faz esse loop. Uhum. Esse daí é uma parte, é um vídeo. Uhum. E aí, essa hora que tá descendo aí, já não é mais vídeo. Essa hora que tá descendo aqui, eu só tenho que É lembrar um. onde tá essa parada aqui. Ah, muito maneiro. É É textura um aqui. Não, essa aqui é frame estendido textura. que você desce ele até voltar É no isso vídeo. aí. Ah, maneiro. Então, aí, tipo, AIzinho lá do Photoshop mesmo, só pra. E aí, tipo, essas gambiarra doida. Mano, e aí, isso daí é só pra postar na social media lá e tal. Aí, tipo, essa extensãozinha aqui. Aí ficou bem legal esse aqui, que Ficou bem ficou bem legal. lupado mesmo. Uhum. Muito massa. Esse ficou Isso é uma interessante. forma bem criativa de fazer. Aí esse aqui é outro videozinho. Aí você tem que, mano, você tem que sempre corrigir cor, corrigir as paradas. Uhum. Tipo. E aí tudo isso aqui vai pra partezinha de social, assim, que eles querem as coisas mais malucas e tal. Aí, por exemplo, esse daqui eu vou abrir só pra abrir esse daqui, só pra. Tipo, aí tem, tipo, esse daqui é padrãozão, sei lá, sitezão, pastelaria site. E aí, tipo, animaçãozinha que vai pro site, tudo pra exportar em Lore, pá. Aí, mano, aí, enfim, várias coisinhas assim, vai pro site, pá, mano. E aí, geralmente, exporto em Lore e em GIF, por causa que o GIF vai para o nosso portfólio lá do site, lá da agência lá. E aí eles têm o CMS lá, que é o Custom Managed System. Não, Custom? Eu não sei se é Custom ou C. Mas é para você poder ter a bibliotecazinha de asset, e você poder reutilizar esses assets nos diferentes páginas do site. Então, tipo, dentro lá do nosso portfólio, tipo, como tá preso ao CMS, tem que ser em GIF. Aí tem que ser GIF menos de 4 KB. Ah, eu uso um pluginzinho muito massa que especifica tipo, tamanho de GIF, tá ligado? Isso é Uhum. interessante, tipo, coisa dá pra também
compartilhar. Enfim, deixa eu tô, cara, nem tô pensando nisso. Enfim, esse aqui geralmente, tipo, ele tá bem pequeno esse aqui, mas geralmente eu dou um scale composition antes, entendeu? Tudo importa do Overlord e do Figma, aí eu dou, sei lá, cadê o scale composition? Cara, eu tô com tanto sono, cadê o scale composition? 10. Tipo, faço a animação, aí depois eu diminuo e tal, para exportar bem pequenininho e tal, pro tamanho específico que já vai pro site. Esse site aqui, acho que dá para até mostrar aqui, deixa eu pegar aqui. Peraí, 2 segundos. Que é um dos que a gente já tá pra, tipo, eu tava fazendo essa semana passada, tinha umas alteraçãozinhas essa semana, mas, tipo, aí, tipo, já Hum. tem os lorezinhos aqui rolando, pá. Isso aqui tá terminando de desenvolver, falta umas coisinhas. Tipo, tem uns lorezinhos simplesão, tipo, pastelaria dos lore, tá ligado? Pastelaria. Falta umas coisas. Mano, é muito isso, cara. Hoje em dia meu trampo é muito isso, pastelaria dos lore, cara. Aí falta subir esse daqui dos iconezinhos ainda, mas tá quase lá. Deixa eu ver outro site aqui. Tem um peraí. Deixa eu puxar pra cá. Cara, esse aqui foi um outrozinho. Aí esse aqui tem um mix de AI e não AI, tipo, Uhum. meio que exportar naquela pegada que eu falei, exportar sequência PNG, transparência, e aí meio que você bota umas partezinhas que é sequência PNG, e a outra parte você anima o PNG em si. Aí, tipo, ele vai puxar tanto de PNG, mais um PNGzinho, e aí pra ficar mais leve. Aí isso aqui foi outra gambiarra, assim. Mano, e aí, tipo, a maioria das animações, todas as animações aqui, pô, eu que fiz essas paradas. Deixa eu ver aqui, tem a parte do founder, blá blá blá. Isso aqui ficou bem interessante. Foi bem o uso lá de AI, mas importar pro lore aqui e tal. Que Isso maneiro. aqui virou GIF? Ou não? Isso aqui. Não, não é GIF, não. É só a imagem que tá presa no negócio lá. É aqui. Um lorezinho. Acho que deve ser. Sequência PNG do lore. Esse aqui foi cabuloso de fazer, cara. Cadê? Bugou? Carregou. Tipo, isso daqui é a mesma pegada do outro lá, da Invisible lá. Tipo, isso aqui é tudo 2D, parece 3D, mas é tudo umas gambiarra com o scale distorcido, tá ligado? Vários. Esse aqui é um projeto legal pra mostrar, né? Real. Nossa, deixa eu fechar esse Photoshop aqui, que tá ficando pesado, parar. Tinha vários shapes aqui, deixa eu mostrar aqui. Opa, aba errada. Mostrando, tipo, velocidade, é aqui acho que na parte aqui, no Investor, tem uma caralhada de shape. Esse daqui já foi um GIFzinho pra ficar mais leve, e aí tem um Uhum. pouquinho de AI naquela mesma pegada, e o resto lorezinho junto. Esse daqui, tipo, esses daqui e tal, ficou legalzinho, tipo, esse aqui é um AIzão fudido. Esse aqui é lorezinho, Mas, mano, é tudo pastelaria, porque, mano, tem que entregar os bagulho muito rápido, cara. Então, Mas, tipo, pô, ficou gambiarra. maneiraço, velho. Esse daqui, cara, então, aí foi um mó gambiarra, porque, tipo, isso aqui é tudo. Os círculos. É os círculos, eu tenho que lembrar. Os círculos. E aí, nossa, isso aqui foi uma gambiarra do caralho. Muita. Mano, e aí tinha os pathzinhos, eu fiz. O que é isso aqui? É o point follow os nulos? Point follow os nulos e tal, aí gera todos os nulos, e aí Uhum. tem uns nulozinhos, tá ligado? De cada ponto do path. Quando eu fiz o path lá, eu tive que tudo refazer os desenhos, tudo no Illustrator, todas as ilustrações, porque, tipo, os caras pegam as ilustrações também, tipo, faz. As ilustrações faz um pouco no inteligência artificial também, para entregar rápido. Aí você tem que consertar a ilustração. E aí, tipo, era tudo a linhazinha, aí quebrei os pontinhos, depois exportar tudo. Exportar tudo não. Fazer do path virar os nulozinhos para seguir o path e tal. E aí depois todos esses daqui, cada um desses aqui, aqui tava tudo organizado por cor. Tipo, aí tipo, às vezes tá tão rápido o trampo assim, geralmente eu organizo as coisas por cor, tá ligado? Tipo, isso daqui foi pra uma página, isso daqui foi pra outra página, tá ligado? Porque, tipo, eu não tenho nem tempo de nomear os bagulho. Então, tipo, tudo aqui. Esse daqui é o verde, então o verde tá ligado no controlador do verde aqui em cima, tá ligado? Pra eu poder mexer aqui. Caraca. Mas é tudo 2D, é tudo 2Dzão, e aí tudo que tá Uhum. controlando é só esse PFzão aqui. Aí faz várias formas. Maneiro. Foi várias gambiarras, tal, esse aqui, tal.
Isso daqui foi um pouquinho, para esse site foi um pouco mais complexo de fazer, que tinha muita forma, dessas formas bizarras. Uhum. Deixa eu abrir outras aqui. Mas aqui, tipo, tudo shape, e aí organizado por cor, e eu só copiando os bagulho infinitamente. E, mano, muitas das coisas também, você, tipo, mano, tem que fazer o bagulho, vai pro site, pá, dá um jeito aí você tem que dar um jeito de resolver rápido. Então, mano, é muito pastelaria. Copiar os keyframes, tipo, copiar os easy, pá, dar clone na parada, pá, aí você mantém o mesmo easy, vai aplicando nos outros, pá, pá, pá. Uhum. O que mais aqui tem aqui, né? Aqui. Essa aqui ficou bem doida essa forma aqui. Mas é mesmo esquema, mesmo esquema. Tipo, é tudo as rodelinhas e tal, que é os tudo círculos, distorcido ali no scale distorcido, e aí parenteado nas formas com loop. Deixa eu pegar um aqui para controlar aqui. Tipo, aí virou um controlador bizarro aqui. E aí tudo 2Dzão, aí parece que a parada é 3D, mas é tudo 2D. Mas um puta trampo também. Tu fazer isso aí que era pro 3D no 2D, achei irado. Pra poder. Então, isso daí para você exportar em lore e tal, para Sim. virar um lorezinho no site. Enfim, aí, tipo, tudo isso aqui é lorezinho e tal. Uhum. E aí vai ver, tudo tá tudo com o mesmo easy. Acho que é isso aí, cara. Muito obrigado, na moral, por ter topado esse papo, mano. Foi muito massa. Pô, eu que agradeço. Pô, da hora demais. Desculpa aí, mano, ter arrastado vários papos, não ser conciso, mas, Não, pô, eu foi bem da gosto, hora. mano. Eu acho que a gente trocou uma ideia sobre várias partes do Ocean, tanto experiência de vida, tanto perrengues que a gente passa, assim, de. Cara, é uma área estressante. É uma área que a gente estressa todo dia, mas ainda assim ama muito essa profissão. Eu acho que É, deu pra conversar sobre várias coisas, sobre IA, sobre essas técnicas de lore. Eu não fazia ideia, assim, eu achei bem legal. parece gambiarra. Pô, mas nossa. É tipo muito esse lance, tipo, a gente tem vários perrengues, várias coisas externas, mas quando você pega ali sentar pra animar a parada, assim, tipo, você tá focado ali, você curte a parada, assim, é uma Exatamente, doideira. mano. É uma doideira, né? Valeu demais, mano. Vamos só dar um salvezinho aqui, ó. Vai aparecer uns balão, eu acho.